Intimidade com Deus. No dia 23, Kairós Intimidade com Deus. E no sábado à noite, show do Ministério Nova Aliança, com a participação de Eliana Ribeiro. Você é o nosso convidado especial. O Progen está comemorando 15 anos. O projeto profissionaliza e capacita jovens e adultos, preparando-os para o mercado de trabalho. Para as crianças, são desenvolvidas oficinas que favorecem o desenvolvimento de diversas habilidades, potencializando seu processo formativo. O Progen dá oportunidade para as pessoas realizarem seus sonhos, cumprindo seu papel de formar pessoas e transformar vidas, pois está há 15 anos construindo futuros. O melhor jeito de viver é aprender que quando damos, recebemos. É o nosso refúgio do caos e uma luz que nos guia em meio às trevas. Um local onde os feridos são curados e os arrependidos encontram misericórdia. Então há esperança. E quem conhece esse caminho? Nossa esperança se firma em Jesus. E é a sua igreja que nos conduz. Se você está buscando preencher esse vazio, te convidamos a experimentar a paz que vem só de Deus. Nós somos católicos. Bem-vindo ao lar. CD Filho do Céu. Sucesso absoluto com mais de 200 mil cópias vendidas. Padre Fábio, com seu estilo poético, trabalha os valores cristãos. O álbum conta com a participação de grandes nomes da música católica, como Adriana Arides, Eugênio Jorge, entre outros. Adquira o CD Filho do Céu. loja.cançãonova.com 12 31 86 26 00. Ouça também pelas plataformas digitais. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento! O ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você! Adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol. Busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Que essas palavras possam chegar mesmo ao seu coração, aos seus, à sua família. Palavras que curam são palavras que nós assimilamos, são palavras que nós colocamos em prática na nossa vida. Esse é o último mês da nossa ação Palavras que Curam. Doe e tem acesso a pregações inéditas. Você sabe o que é Corpus Christi? Em latim, significa Corpo de Cristo. Mas o que é isso? É uma festa que a Igreja Católica faz todos os anos para adorar e exaltar Jesus na Eucaristia. Mas nem sempre foi assim. Em 1264, o Papa Urbano IV criou essa data na Igreja. Ele disse assim: Na quinta-feira, depois do Domingo da Santíssima Trindade, faremos uma procissão pela cidade e vamos celebrar uma missa em louvor e adoração ao corpo de Cristo. Mas, peraí, ele teve essa ideia do nada. No ano de 1264, um padre chamado Pedro Praga não acreditava que Jesus estava de verdade em corpo e sangue quando a consagração era feita na missa. Ele tinha muitas dúvidas. Será que é verdade mesmo? Então, quando o padre levantou o cálice e a hóstia consagrada na missa, começou a cair gotas de sangue da Eucaristia. Uau! Isso é inacreditável! Todo mundo ficou comentando sobre esse milagre, até que chegou nos ouvidos do Papa Urbano. Então, ele fez um decreto e passou para toda a igreja. Agora teremos uma festa chamada Corpus Christi. É a festa do corpo de Cristo. E desde então, temos essa festa. Com o tempo, se criou a tradição de fazer um tapete colorido e decorado com serragem, pó de café, trigo e outros elementos, para que a procissão com Jesus no ostensório passasse por cima. O tapete é sempre desenhado com vários símbolos da igreja, como o cálice, a pombinha, que é o Espírito Santo, a hóstia e muitas outras coisas. Jesus sempre nos espera para louvarmos e adorarmos seu corpo eucarístico, porque Ele sabe que nós precisamos dele para termos mais fé e força a cada dia. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento.
Programa livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas que nos acompanham pela TV Canção Nova, hoje nesse dia todo de adoração à Eucaristia, queremos nós colocarmos também a nossa Escola da Fé, né? Como fazemos todas as quintas-feiras, vamos começar rezando, pedindo ao Senhor mais uma vez que nos dê a sua graça, nos dê a sua bênção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pedindo à Virgem Maria, que nesta hora interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, hoje você acompanhou um dia pela Canção Nova, cheio de orações, de pregações, né? E agora, nessa nossa adoração, essa hora santa, né? Nesta noite. E queremos meditar um pouco mais ainda sobre a Sagrada Eucaristia. Todos os santos da igreja foram devotíssimos da Sagrada Eucaristia. A gente não encontra um santo da igreja que não tenha sido muito devoto da Eucaristia. Todos eles, né? Dom Bosco, por exemplo, dizia, se você quer muitas graças, né, vá muitas vezes ao sacrário. Ele está ali esperando para distribuir as suas graças, suas bênçãos, né? Se você vai muitas vezes, você vai receber muitas graças. Se você vai poucas vezes, vai receber poucas graças. Se você não vai nunca, você não vai receber graça nenhuma, né? E Dom Bosco dizia, não há problema que não possa ser resolvido diante do sacrário. Porque ali está o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Jesus, né? Vivo verdadeiro. Corpo, sangue, alma e divindade. Está ali como vítima oferecida em sacrifício ao Pai. De maneira agora incruenta, não sofre mais, mas o sacrifício dele é perene. E Cristo, ali no sacrário, intercede por nós sem cessar. E é uma coisa muito bonita, né? Jesus ali no sacrário, ele está aniquilado. Aniquilado em que sentido? Né? Se fez pão. A igreja chama Jesus no sacrário de o prisioneiro dos nossos sacrários. Veja que coisa interessante, né? Ele ali recebe qualquer um, né? Ele não faz exigências nenhuma para receber ninguém. Eu vejo, né? Sempre eu vou à missa ali na Catedral de Lorena, e a missa das 6h30, com o Padre Robertinho, e eu chego um pouco mais cedo para fazer um pouco de adoração ali, e o que eu vejo ali, naquela capelinha do Santíssimo? De vez em quando chega uma mulher chorando, né? E até algumas delas me falam, né? Olha, meu filho está na droga, é isso, aquilo, e Jesus recebe. Daqui a pouco chega um bêbado, balançando, faz o sinal da cruz, todo atrapalhado, e Jesus recebe, né? Por que ele se esconde ali no sacrário, no véu do sacramento? Exatamente para que a gente não tenha medo de chegar a ele. Ali ele quer dizer para nós, vinde a mim, vocês todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Então ele se esconde. Por quê? Sabe, se Deus mostrasse a nós a sua glória, o seu fulgor, primeiro que a gente nem aguentaria, né? Lá no Êxodo 33:20, Deus falou para Moisés, você não pode ver o meu rosto e continuar vivo. Ou seja, a presença de Deus, num fulgor infinito, a gente não aguentaria ver, a gente morreria, não é?
Veja, é fácil de entender. A gente não pode olhar nem para o sol ao meio-dia, que pode até queimar as retinas, nem faça isso. Esse é o sol, que é um dos bilhões de sóis que existe aí no universo, no cosmos. A gente não consegue olhar para um deles. Agora você imagina olhar para o Criador. Então o que o Criador faz? Ele se esconde no véu do sacramento. É o ato de maior humildade de Jesus. Mais até do que a própria encarnação do Verbo. Porque quando ele estava encarnado, ele estava andando, estava com o seu corpo, sua alma, podia falar, podia até ficar bravo lá com os, né, aqueles que faziam do templo um covil de ladrões, mas agora na Eucaristia não. Eu queria que você refletisse isso. Na Eucaristia ele está aniquilado, diz São Pedro Julião Eymar. São Pedro Julião Eymar foi um grande santo da igreja que escreveu muito sobre a Eucaristia. Ele escreveu 5 livros sobre a Eucaristia. E eu até peguei esses 5 livros e fiz uma síntese, né, e escrevi um livro que eu chamei de O Mistério da Sagrada Eucaristia. Esse livro aqui, vou mostrar a você, está aqui na prateleira, esse livro aqui. É um livro que, todo ele baseado em São Pedro Julião Eymar. E o que São Pedro Julião Eymar mostra para nós? Né? Como Cristo se aniquilou na Eucaristia. Aniquilou. Ele está ali na situação preso. Alguém pode chegar ali e fazer uma profanação. Né? Alguém pode roubar uma hóstia onde é ele mesmo e levar essa hóstia lá para fazer aquelas missas negras, né? E ele não reage, não revida, porque não pode. Ele está em forma de pão. Percebe o aniquilamento, a humildade que Jesus chegou para poder ficar à nossa disposição. E por que isso? Exatamente para ficar à nossa disposição. Lá na Santa Ceia, no capítulo 15 de São João, versículo 5, ele disse, né, sem mim nada podeis fazer. Né? Sem mim nada podeis fazer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Porque se o ramo não estiver preso no tronco, ele não dá fruto. Se vocês não permanecerem em mim, não pode dar fruto. Mas se permanecerem, vão dar muito fruto. E um fruto que permanece. Então, como ele mandou, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, ele quer ficar conosco. Então ele inventou, ele fez esse milagre estonteante, né? De se transformar, se colocar na forma de pão, para que, né, a gente pudesse ficar à nossa disposição. É o que a igreja chama de transubstanciação. O pão se transubstancia. A substância do pão se transforma no corpo de Cristo. E a substância do vinho se transforma no sangue de Cristo. Eu gostaria de dar 3 exemplos sobre isso, para você entender bem o que é essa transubstanciação. 3 tipos de milagres que Jesus fez. Vamos analisar cada um deles. Porque na Eucaristia existe 2 coisas. Existe aquilo que é a espécie e aquilo que é a substância. Qual é a diferença? A espécie é aquilo que a gente vê, tem cor, tem gosto, tem peso, tem tamanho, é espécie. Substância, que é a mesma coisa que essência ou natureza, você não vê. Então, para você entender, o que faz nós sermos um homem, um ser humano? É a minha cor? Não. Tem gente branca, negra, amarela, né? O que faz eu ser homem? Ter 2 olhos? Não, animais também têm. 2 ouvidos? Não, animais também têm. O que faz eu ser homem? É o meu peso? Não. Tem gente pesada, tem gente magra, tem gente leve. O que faz eu ser homem? É eu ter essas mãos? Não, o macaco também tem. Ou seja, o que faz eu ser um ser humano é alguma coisa que você não vê em mim, a alma. Essa é a essência, a natureza, a substância. O que é a espécie? Espécie é o que você vê em mim. Meu corpo, meu peso, minha voz, meu tamanho, minha cor. Isso é a espécie. Então, na Eucaristia tem 2 coisas, a espécie e a substância. A espécie é o que você vê da Eucaristia. Aquele pão branco tem gosto né,
de pão, tem peso, pode ser pequeno, pode ser grande, espécie. O que é a substância? É o Cristo que está ali que você não vê. Então vamos colocar aqui 3 milagres que Jesus fez para clarear um pouco isso. Quando Jesus fez a multiplicação dos pães, ele pegou pão e transformou em pão. Ele mudou o quê? Ele mudou a quantidade de pão. Então ele mudou a espécie, não mudou a natureza, o pão continuou sendo pão, certo? Mas ele mudou a espécie, a quantidade de pão. Ok? Quando ele fez o milagre de transformar água em vinho, o que ele fez? Aí ele mudou as duas coisas. Ele mudou a espécie e mudou a natureza, a substância, a essência. Por quê? Porque era água, ele transformou em vinho. Então ele mudou a natureza, a substância, a essência. Mas mudou também a espécie. Por quê? Porque passou, não tem mais gosto de água, agora tem gosto de vinho. Entendeu? E quando ele faz o milagre da transubstanciação, quando o pão se transforma no corpo dele, ele não muda a espécie. O pãozinho continua o pãozinho. Mas o que ele mudou? A substância, a essência, a natureza. Não é mais trigo aquilo ali. Agora é Cristo. Na aparência de pão. Você leu o que é a transubstanciação? 3 milagres, acontecem 3 coisas diferentes. Um só muda a essência, outro só muda a natureza, e outro muda a natureza e a essência. Aí a gente entende um pouquinho, né, dessa realidade. Eu gosto muito, sabe, até nesse livro aqui eu coloco, né, os milagres eucarísticos que a igreja confirma. Há centenas de milagres eucarísticos. Houve um trabalho feito na Europa, né, só na Itália foram levantados mais de 150 milagres eucarísticos, só na Itália. A igreja coloca para nós uma série de milagres eucarísticos, né, maravilhosos. Por exemplo, o milagre que deu a origem à festa de hoje, né, o milagre de Bolsena, que coisa maravilhosa, né? Aquela Santa Juliana de Cornilon, lá por volta do ano do 1200 e pouco, Jesus pedia a ela, né, olha, pede ao Papa que na quinta-feira, após a 8ª de Pentecostes, seja celebrada uma festa em honra do meu corpo. Jesus pedia para ela. E ela conhecia um cardeal na época, que depois se tornou, então, o Papa Urbano IV. Né? E quando o cardeal se tornou Papa, aconteceu um milagre. Né? Aquele milagre lá de Bolsena. Bolsena é uma cidade da Itália, perto de Orvieto, que é outra cidade, onde o Papa tinha uma morada. O Papa estava morando em Orvieto nessa época, porque a Roma estava muito tumultuada, então o Papa veio morar ali na cidade de Orvieto. É uma cidade bonita, tem lá ainda hoje uma catedral belíssima, onde está guardada a relíquia do milagre, né? Interessante que São Tomás de Aquino morava ali em Orvieto, e ele era assessor teológico do Papa Urbano IV. E o que aconteceu? Na cidade de Bolsena, que é pertinho de Orvieto, aconteceu um milagre eucarístico. Um padre, Pedro de Praga, na hora de celebrar a Eucaristia, não se sabe se ele duvidou, né, da presença real de Cristo ou não. O que acontece é que, quando ele consagrou a hóstia e levantou a hóstia, começou a pingar sangue no corporal, aquele pano, aquela toalha branca que fica no altar na celebração. Bem, o bispo dali, Giacomo, que era o bispo ali de Bolsena, mandou avisar o Papa, que estava lá em Orvieto. Olha, aconteceu isso. E o Papa disse, tragam para cá, né, esse milagre. E o povo foi atrás do bispo, o bispo Giacomo, né, carregando a relíquia, até chegar em Orvieto, onde o Papa estava. E aí, quando chegaram ali em Orvieto, na entrada da cidade, o Papa foi lá esperá-los, né? Quando o Papa viu aquele corporal todo tingido de sangue, o Papa disse, Corpus Christi, é o corpo de Cristo. Porque, sabe, a igreja ensina que Cristo está todo ele no pão consagrado, como ele está todo também no sangue, no vinho consagrado. Tanto assim que as pessoas que não podem comungar
no pão, porque são celíacos, né? Tem aquela alergia a glúten, né? Então, toma o quê? O vinho, um pouquinho do vinho consagrado. E comunga do mesmo jeito como se tivesse comungado a hóstia. Porque o Concílio de Trento ensinou que o Cristo está todo, corpo, sangue, alma e divindade, só na hóstia e também no vinho. Por isso que a igreja não é obrigada a dar a comunhão em duas espécies, porque comungando numa espécie só se já comungou plenamente, seja no vinho, seja no corpo. Então o Papa disse, Corpus Christi. Né? E aí começou, por causa desta procissão, né, de Bolsena até Orvieto, com o bispo na frente e o povo atrás, surgiu então essa ideia da procissão do Corpus Christi, que começou a ser feita ali em Orvieto, a partir disso, né? E hoje está lá em Orvieto, né? Eu estive lá 2 vezes, na catedral, na basílica, lá toda de pedras pretas e brancas, né? Belíssima, e lá em cima do altar está lá, né? O corporal dentro de um vidro, né? Um quadro de vidro, todo ele manchado de sangue, o sangue da Eucaristia. Quer dizer, o Cristo deixa para nós esses milagres, né? Para que realmente a gente não duvide. É claro que quem tem fé não precisa de milagres. Quem tem fé acredita na palavra de Cristo. Quando ele disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, ponto. Acabou. Nós acreditamos porque ele é Deus, ele não erra, ele não engana ninguém. Né? Mas ele vem em socorro da nossa fraqueza. Né? Quando São João, por exemplo, no capítulo 6 do Evangelho de São João, ele narra aquele discurso que Jesus fez na sinagoga de Cafarnaum, que era uma cidade muito importante no tempo de Jesus, Jesus morava ali na casa de Pedro, né? Eu fico impressionado de ver esse capítulo 6 do Evangelho de São João, que é o capítulo talvez mais longo de São João, ele tem 71 versículos, né? em que São João aqui, aquele discípulo que captava melhor as coisas de Cristo, como é que ele narra o que aconteceu, né? Eu queria fazer uma reflexão sobre isso. Bom, primeiro, o capítulo 6 começa a narrar sobre, né, antes de Jesus fazer o discurso sobre o pão da vida, 2 coisas. Primeiro, São João começa a dizer que o povo estava ali com Jesus na tarde, Jesus pregando, né, e Jesus fez a multiplicação dos pães, né? Matou a fome lá de muitas pessoas com 5 pãezinhos, alguns peixinhos. O que Jesus quis mostrar com isso? Antes de fazer o discurso, na manhã seguinte em Cafarnaum, ele quis mostrar que ele tinha o poder sobre o pão. Eu sou Deus, o pão me obedece. O pão se multiplica pelo poder da palavra dele. Ele tem poder sobre o pão. Depois, o que aconteceu? Ele despediu os discípulos, vocês vão para Cafarnaum, ele estava na região próxima de Tiberíades. É uma travessia que dá aí hoje, uns 40, 50 minutos de barco até Cafarnaum. As peregrinações têm uma escuna que leva os turistas, né, os peregrinos, ali de um lugar a outro. Jesus despediu os discípulos, vocês vão vocês vão lá para Cafarnaum, que depois eu vou. E subiu para a montanha e foi rezar. Né? O povo queria fazer o rei, né, por causa da multiplicação dos pães. Não, ele subiu. Mas quando chegou na terceira vigília da noite, lá por volta das 3 horas da madrugada, ele foi encontrar com os discípulos andando sobre as águas, porque o mar da Galileia estava agitado e os discípulos não conseguiam chegar ali em Cafarnaum. Quem já pegou uma tempestade em alto mar sabe como é horrível, né? E Jesus foi encontrar com ele andando sobre as águas, 3 horas da manhã. Os apóstolos começaram a gritar de medo, achando que era um fantasma. Jesus disse, não tema, sou eu. Né? Aquele episódio até de Pedro, mas se é o Senhor mesmo, vá que eu vou andar aí até o Senhor, venha Pedro. E Pedro começou a caminhar em cima da água, mas quando Pedro duvidou, ao invés de olhar para Jesus, ficou olhando para o barulho do vento, para as ondas do mar, Pedro começou a afundar. E Jesus, depressa, o socorreu. É o que acontece com a gente também, né? No meio das tempestades da vida, ao invés de olhar para Jesus, olha para a tempestade. Aí perde a fé, aí afunda. Mas o que é que Jesus quis mostrar com isso? Caminhar andando sobre as águas. Ele quis mostrar, eu tenho poder sobre o meu corpo. Presta bem atenção nisso. Meu corpo não afunda,
Eu sou o Senhor da gravidade, da lei da gravidade. Né? E aí, chegaram a Cafarnaum, na madrugada, e no dia seguinte ele faz o discurso da Eucaristia. Eu sou o pão descido do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem a vida eterna. Agora, foi um discurso dificílimo. O povo começou a ir embora. O quê? Esse homem deve estar doido. Dizer que vai dar a nós a comer sua carne, seu sangue a beber. Jesus falava espiritualmente, mas eles entendiam materialmente. Aquele povo estava tão cego, né? Só pensava no milagre, na comida, no pão que tinham, que eles não conseguiam raciocinar fora disso. Mas olha que coisa interessante. Jesus deixou 2 sinais. Eu tenho poder sobre o pão, eu multiplico o pão. Eu tenho poder sobre o meu corpo não afunda na água. Se eu tenho poder sobre o pão, sobre o meu corpo, eu posso transformar o pão no meu corpo, Eucaristia. Veja que sinal psicológico, pedagógico que Jesus deixou. Mostrou primeiro a divindade dele de 2 maneiras muito fortes. Só Deus consegue multiplicar pão, tirar alguma coisa do nada. Só Deus. Isso é o ato de criar. A gente não cria nada, a gente faz as coisas. Você pega trigo e faz pão. Não. Deus faz pão sem precisar de trigo. Ele cria, do nada, pelo poder da palavra. Então, eu tenho poder sobre o pão e tenho poder sobre o meu corpo. Então, eu posso transformar o pão no meu corpo e dar a vocês como alimento. Que coisa bonita, né? O povo começou a ir embora, mas Jesus não voltou atrás, não. Pelo contrário, chegou para os 12 apóstolos e disse, está tudo escrito aí. Vocês também não querem ir embora? Não querem ir embora? Vocês também não estão escandalizados? Olha, mais uma vez, Pedro iluminado pelo céu, né? Senhor, a quem nós iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. Só tu tens palavras de vida. A quem nós iremos? Né? E ficaram. E Jesus aí completa, né? Quem come a minha carne e bebe meu sangue. 3 coisas que eu acho importantíssimas. 3 promessas maravilhosas. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, primeiro, permanece em mim e eu nele. Ele não diz permanecer em mim, eu permanecerei em vós, está aí a Eucaristia. Segundo, quem come a minha carne e bebe meu sangue, viverá por mim, ou seja, viverá com a minha força, com a minha graça. Terceiro, eu o ressuscitarei no último dia. A Eucaristia é garantia de vida eterna. Que beleza. Então, é isso que, nesse dia de hoje, a igreja celebra com tanta alegria, com tanta festa. E eu quero mostrar a vocês aqui, né, um livro muito bonito também, além desse que eu já mostrei, O Segredo da Sagrada Eucaristia, que é todo ele baseado nos ensinamentos de São Pedro, Julião e Mar. Esse livro bonito do Padre Jonas, né, Monsenhor Jonas Davi, Eucaristia, o nosso tesouro. Aqui, Padre Jonas, que é um homem eucarístico, um homem que viveu a vida inteira da Eucaristia, que tirou toda a sua força, né, toda a sua alegria de servir a Deus da Eucaristia, é outro livro que você pode aprofundar. E vale a pena aprofundar. Né? Porque os santos nos ensinaram coisas maravilhosas. Né? Santa Teresa d'Ávila, por exemplo, dizia, não tem comunhão mais profunda que a gente possa fazer com Jesus, mais do que na hora da comunhão eucarística. Agora é preciso, então, se preparar para a Eucaristia. A gente não pode comungar de qualquer jeito. São Paulo fala, né? Quem come e bebe o corpo do Senhor sem se examinar indignamente, ou seja, em pecado grave, sem se arrepender do pecado, pode comer e beber a própria condenação. É o que a igreja chama de sacrilégio, a profanação do sacramento. Então, um grande santo doutor da igreja, né? Santo Inácio, Santo Afonso de Ligório, ele dizia, ninguém é digno de comungar. Quem de nós é digno de receber a Eucaristia? Ninguém. Por isso que a gente fala, Senhor, eu não sou digno de que entreis na minha morada. Né? Mas ele fala, mas o Senhor quer vir a nós. Então ele fala, então é preciso comungar com as disposições necessárias. Não com a dignidade necessária, que a gente não tem, mas com quais são essas disposições? Primeiro, você comungar em estado de graça, sem pecado grave na alma. Se tiver pecado grave, antes de se confessar. Segundo, né, querer ser melhor, querer a cada dia ser melhor, né? Querer que com a Eucaristia, com a força do Cristo, você vença seus pecados, seus vícios. E aí é preciso meditação. Quais são os meus pecados?
Qual é a minha miséria? O que eu quero pedir ao Senhor na comunhão, na ação de graças, que Ele tire de mim? E terceiro, Santo Afonso fala, é preciso querer a santidade. Que quando você quer a santidade, você não comunga mecanicamente. A comunhão não passa a ser para você assim uma coisa mecânica. Não, mas a cada dia aumenta a graça de Deus em você, para que você possa ir chegando próximo daquele ideal que Deus quer, que é chegar à santidade. É isso, deixa essa reflexão para você, neste dia de hoje, né? Completando ainda mais um pouco, né? Acrescentando mais um pouquinho essa meditação toda sobre o dia de Corpus Christi. Que Deus te abençoe. A seguir, Além da Notícia. Pra vocês a revista Canção Nova Kids de junho. Viva Santo Antônio, São Pedro e São João! Ela tá cheia de atividades e histórias muito legais. Esse mês é Pentecostes e não é mentira não. E olha Corpus Christi, a minha Nossa Senhora é muita unção. Peraí, vou colar minhas figurinhas. Quer cadastrar um sócio Kids? O que você está esperando? Acesse kids.cançãonova.com e clique em Cadastre uma Criança. Revista Canção Nova Kids. Aqui a gente evangeliza brincando. Pessoal, a TV Canção Nova este ano completa 30 anos. Você já conhece o gesto da campanha e o seu significado? Os 3 dedos simbolizam que há 30 anos levamos a palavra de Deus por meio da TV Canção Nova. Eles simbolizam também a Santíssima Trindade e nossos 3 fundadores. E a outra metade do coração simboliza você, nosso querido sócio e telespectador, que recebe a palavra em seu coração e é também o coração desta obra. Aprendeu? Então tire uma foto fazendo o gesto e compartilhe nas redes sociais usando as hashtags 30 anos TVCN e vamos juntos evangelizar. Tudo que há no Santuário do Pai das Misericórdias foi construído com a ajuda e a história de milhares de pessoas que acreditam na evangelização. O valor do ouro ultrapassa a matéria. Faça a sua doação em ouro e ajude na manutenção e acolhida do Santuário do Pai das Misericórdias.
Olá, você que nos acompanha pela TV Canção Nova, é com muita alegria que nós entramos na sua casa, no seu lar, com o programa Além da Notícia Especial, nesse dia de Corpus Christi. Toda a igreja em festa, celebrando em todo o mundo o Santíssimo Corpo e Sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos a alegria de ter conosco para fazer este programa Dom Marconi Vinícius Ferreira. Preciso dizer que a história de Brasília, da história da Igreja de Brasília, está ali sempre Dom Marconi, não é? É o primeiro, aliás, Dom Raimundo costuma dizer que ele é sempre o primeiro seminarista de Brasília, o primeiro padre de Brasília. Mas o primeiro nascido nessa capital é o senhor, né, Dom Marconi? Alegria imensa, seja muito bem-vindo. Uma alegria minha estar contigo, estar com toda a Canção Nova, com todos os nossos telespectadores, nossos fiéis, nesse dia de tanta alegria para a igreja. E, de fato, Dom Damasceno foi o primeiro seminarista, já veio junto com o Dom Newton. Mas como ele é nascido fora, então eu tenho o ônus e o bônus de ser o primeiro padre ordenado em Brasília. Coisa boa. O senhor nasceu em 1964, né? Brasília estava ainda se levantando naqueles anos que o senhor nasceu. 4 aninhos, 4 aninhos. E aí os seus pais já vieram morar aqui na Vila Planalto, não é? Que esse lugar onde aqueles que vieram construir a cidade moraram, não é isso? É verdade. Papai e mamãe eram do Rio Grande do Norte, hoje já estão com Deus, mas vieram muito cedo para cá, logo no início da capital, e como os acampamentos daqueles que estavam construindo a esplanada dos ministérios ficava na Vila Planalto, então logo cedo nós fomos para ali, e ali eu nasci, ali cresci, até o momento de ir para o seminário. Foi para o seminário com que idade, Dom Marconi? 14 anos. 14 anos. Porque já era coroinha da igreja da Vila Planalto. Nosso querido Dom Ávila, inesquecível Dom Ávila. Dom Ávila te ordenou diácono. Diácono. Que bênção. Mas padre já foi o nosso querido Dom Falcão. Padre e bispo. Padre e bispo. Que coisa boa, nosso querido Dom Falcão. Verdade. Bom, Dom Marconi, e o seu, claro, também é o primeiro bispo nascido aqui em Brasília. Como consequência. Como consequência, com certeza. Dom Marconi, hoje nós celebramos essa solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso querido Papa João Paulo II já nos disse que a igreja vive da Eucaristia. Qual é a importância da Eucaristia para a vida da igreja, para a vida de nossos seguidores de Jesus Cristo? A Eucaristia é tudo. Ela é princípio e fim de toda a vida daquele que crê. Também é daqueles que não creem, mas eles não sabem. Porque a Eucaristia é a presença real, corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo entre nós. Ele não simplesmente quis tornar-se um de nós pelo mistério da encarnação, mas quis tornar-se pão. Pão dos anjos, pão do céu, como nos diz o hino belíssimo. De tal modo que Cristo quis tornar-se o nosso alimento. Ele sabia que nós necessitaríamos de sua presença. Por isso prometeu, estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E ficou conosco nessas espécies do pão e do vinho consagrados. A importância da Eucaristia é que ela, sendo o centro da igreja, ela é fonte e cume. Dela sai tudo da igreja e para ela retorna tudo da igreja. A Eucaristia, ela tem o início de toda a fé cristã, nós nos movemos e somos por Cristo, e a Eucaristia ao mesmo tempo nos alimenta para que nós sejamos no mundo testemunhas deste Cristo vivo. Daí é que a Eucaristia não é simplesmente representação, nem muito menos figura, nem muito menos um simbolismo, como às vezes a gente escuta nas reportagens, hoje tem a hóstia que é o símbolo de Jesus. Não, é Jesus. É o próprio e assim Jesus. Como nos dizia São Tomás, deixa de ser pão e passa a ser Jesus. Deixa de ser vinho e passa a ser Jesus. Não é um vinho que se parece com Jesus, ou não é um pão que representa Jesus. Deixou de ser e agora passa a ser nosso Senhor Jesus Cristo, alimento para a vida eterna. O termo teológico que nós usamos é transubstanciação, para falar dessa graça, né? Há uma mudança substancial na relação pão e vinho com aquilo que é o corpo e sangue do Senhor? É verdade. No tempo dos nossos irmãos separados, nossos protestantes, eles queriam determinar 2 termos. Um era transsignificação e outro era transrepresentação. Então, é uma transformação daquilo que significa ou daquilo que representa. E é Tomás de Aquino que diz, não é representação nem significação, é substância, é a essência. Vamos dar um exemplo para o nosso povo entender mais facilmente. Quando você perde um braço, você não deixa de ser Padre Roger. Você continua a ser Padre Roger, um pouco cotó, mas continua sendo Roger. Roger. Agora, quando você é ordenado,
Você deixa de ser Roger e passa a ser um novo ser. É Padre Roger. Assim mudou a sua essência, mesmo a aparência sendo a mesma, sempre belo e santo. Mas você deixa de ser aquele Roger, filho de seu pai e sua mãe, e agora você passa a ser um ministro eterno de Deus e vai morrer sacerdote, com a graça do bom Deus. O mesmo acontece com a Eucaristia. As aparências permanecem, mas a essência, o que é, muda. Por isso que é mudança da substância. Deixa de ser pão e passa a ser o corpo de Jesus. E daí o nosso cuidado com cada fragmento, com cada gota do sangue de nosso Senhor, porque é Jesus, não é representação de Jesus. Não é representação. Então, Marconi, o senhor nos lembrou agora aquilo que diz a carta aos Hebreus. Sois sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Melquisedeque aparece lá no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, é um rei que aparece apenas para nos trazer pão e o vinho. Qual o simbolismo ali da figura de Melquisedeque? Justamente, Melquisedeque é uma figura na Sagrada Escritura que aparece como rei de Salém. Mas ninguém sabe de onde veio Melquisedeque, qual é a descendência dele e para onde foi Melquisedeque. Então, é a origem do próprio Senhor da vida. Ele que é o sumo e eterno sacerdote. A origem dele é eterna. Nós sabemos que ele vem do Pai e ele retorna para o Pai. Ao mesmo tempo, Melquisedeque, ele é rei de Salém, que será mais tarde Jerusalém, a cidade da paz. E, igualmente, Melquisedeque, ele aceitava o quê como oferenda para sacrifício? Os cordeiros, os animais, e a partir dele são oferecidos por Abraão os frutos da terra, justamente o trigo e a uva, sinais da Eucaristia. Então, quando se diz que Cristo é eterno sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não é segundo a ordem dos levitas, porque os levitas da tribo de Levi eram aqueles que eram responsáveis por todo o trabalho do templo e por oferecer sacrifícios a Deus. E aí vem a carta aos Hebreus e explica. Esse tipo de sacerdócio oferecia várias vezes pela remissão dos pecados do padre e de todo o povo, e tinha que oferecer várias vezes. Agora vem Cristo, que não teve pecado, mas assumiu as nossas faltas, nos assumiu por inteiro, ele oferece-se uma vez por todas. E assim vem a remissão dos nossos pecados. Todo o aspecto da pessoa de Jesus que oferece e se oferece. Aí é a diferença do sacrifício cristão. Enquanto até o sacrifício judaico, o sacerdote oferecia algo que estava fora dele, no sacrifício cristão, que é a missa, que é a Eucaristia, Jesus oferece e se oferece. É Ele quem está ali, não é algo fora dele, é o corpo dele. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Este oferecimento de Jesus, ele nos faz mergulhar nele. Assim, cada um que participa da Eucaristia, da Santa Missa, deve se sentir mergulhado naquela patena, deve se sentir mergulhado naquele cálice, porque com Cristo, corpo místico, ele cabeça no sacerdote, e todos os membros somos oferecidos ao Pai em sacrifício de louvor. Bom, a gente vê que as Sagradas Escrituras estão repletas de textos, né, que narram para nós, que falam para nós sobre a importância da Eucaristia. Agora é imprescindível nós falarmos de o capítulo 6 de João, né? Porque ali é que está a grande promessa, né? João não narra a instituição da Eucaristia, mas nos reserva esse capítulo especial para falar sobre a promessa da instituição da Eucaristia, né, Dom Marconi? Não só sobre a promessa, mas sobre o conteúdo, sobre a essência da Eucaristia. Jesus, ele, na sua pedagogia divina, ele começa com o aspecto da multiplicação dos pães. E uma vez saciando o povo que o escutara, olha a liturgia da palavra, liturgia eucarística, o povo que o escutara já estava ali há muito tempo e ele se volta para os apóstolos, arrume alguma coisa, esse povo está aí há muito tempo. Ah, não temos. Enfim, vem os peixinhos, vem o pão e Jesus multiplica e todos ficam saciados. No outro dia vem atrás de Jesus novamente. E Jesus é muito sincero, acho bonito isso de Jesus. Ele diz, vocês não estão me procurando porque eu sou o pão do céu. Vocês estão me procurando porque eu enchi a pança de vocês. Então o povo procurou por um interesse. Sim. E Jesus diz, buscai aquilo que é muito mais interessante, aquilo que é do alto, que o Pai, só o Pai pode dar. E ele começa o discurso do pão da vida
Eles então retrucam Jesus e diz: Moisés deu-nos o pão. Não, eles comeram e morreram. Eu sou o pão da vida. E quem deu vocês, a mim a vocês, foi o meu Pai. Por isso vocês têm que louvar o meu Pai. Abraão quis ver o meu dia, viu e se alegrou. Não tem 50 anos, antes que Abraão fosse, eu sou. Olha a origem, sempre eterna de Deus, e que agora se torna Cristo, é Ele, e Ele diz, é o meu corpo para a vida do mundo. Então, quem comer a minha carne e beber o meu sangue, terá a vida eterna. Estas palavras de Jesus chocam, porque o judeu comer carne e beber sangue, isso era algo absurdo para eles. Então, eles chegam a dizer, é muito dura essa sua doutrina. Inclusive carne e sangue humano, né? Justamente. É muito dura essa sua doutrina. E começaram a ir embora. A partir daí, onde Jesus diz, quem come deste pão e bebe deste cálice, terá a vida eterna. E o que eu vou dar para vocês é a minha carne para a vida do mundo. É aí que a Eucaristia se torna também sacrifício. Porque quando Jesus diz, eu vou dar a minha carne, ele está falando da cruz. E quando ele vai dizer, vocês têm que comer a minha carne, ele está falando da Eucaristia. Mas ele podia dizer para os apóstolos, espere, depois eu explico para vocês, é só uma questão de sacramento. Não, ele diz, vocês também querem ir embora? Vocês também acham minha doutrina muito dura? E Pedrão, hoje, nosso Francisco, responde por nós, a quem iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. E a vida eterna é a palavra, a vida eterna é comer do pão e beber do cálice do Senhor. Dom Marconi, os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, narram para nós com exatidão, aquilo que foi a instituição da Eucaristia. Qual foi o contexto dessa celebração, Dom Marconi? Nos sinóticos, eles têm mais um contexto histórico. Eles estão narrando tudo o que aconteceu. Jesus nasceu, Jesus cresceu, pregou, chegou o momento, perseguição de Jesus, ele resolveu fazer uma última ceia, fez aquela ceia, instituiu a Eucaristia e disse, isso é o meu corpo que será dado. Isso é o meu sangue que será derramado. Os sinóticos, eles falam de uma perspectiva de um futuro próximo. Lógico, os apóstolos não podiam entender aquilo, só vão entender depois que vier o Espírito Santo. Mas nessa perspectiva, Jesus diz, será dado, onde vai ser o corpo dado? Na cruz. Onde vai ser o sangue derramado? Na cruz. Então, aquilo que eu estou celebrando com vocês aqui é a minha doação total. Façam isso em minha memória. E este memorial significa presença. Cada vez que a gente realiza a Santa Missa, a gente presentifica a doação total de Jesus por nós. Essa doação começa no lava-pés, o serviço, e vai a uma doação no extremo, que é do seu corpo e do seu sangue, de forma sacramental no pão e no vinho, e num futuro próximo na cruz. Ou seja, é importante entender que aquele pão que ele está dando ali agora é o mesmo corpo que vai ser pregado na cruz. Aquele vinho que ele está dando é o mesmo sangue que vai ser derramado na cruz. Justamente, isso mesmo. E façam isso. Jesus manda, é um mandato de Jesus. Por isso que o sacramento é ordem. É uma ordem que ele nos dá. Vocês vão levar a salvação ao mundo cada vez que celebrarem a Eucaristia. Que bênção. Quer dizer, a Páscoa de Cristo, na verdade, começa na Eucaristia, na celebração da Eucaristia, né? Todo o sentido da passagem do Senhor entre nós é a sua doação, que, como diz também o apóstolo, doou-se até o extremo. Por quê? Quando ele se encarna, ele já começa a se doar. Ele deixou a condição divina, como diz Filipenses, e veio ser um de nós. E a partir dessa doação, ele vai se entregando e vai prometendo. O Filho do Homem vai ser entregue, vai ser perseguido, vai morrer, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles não entendiam isso. Quando vai chegando o momento da ceia, os apóstolos ainda pensam que é uma ceia. E talvez alguns até uma ceia judaica, porque, como diz João, estava próximo à festa dos ázimos, a ceia judaica. Então, eles estão presos num tempo judaico. E Jesus quer jogar-nos para a eternidade. Quem come deste pão e bebe deste vinho, que é a minha carne que eu vou dar para a salvação do mundo,
terá a vida eterna. Marconi, só para a gente encerrar esse bloco, porque temos muita coisa aqui para conversar ainda, eu queria só que o senhor frisasse para nós aquilo que Jesus disse: fazer isto em minha memória, porque para alguns há uma compreensão errada desse sentido da memória. A palavra memória, do latim, ela vem do grego, a origem dela é do grego, memosin, memosinon, não é? Melhor ainda, vem de anamnesis. Esta palavra, anamnesis, que está dentro do verbo memosin, memosinon, em grego, anamnese significa presença. Quando você vai num médico, o médico diz: eu tenho que fazer uma anamnese sua. Ele começa, como é que começou a dor, e você vai fazendo um histórico para ele descobrir o que você tem, para ele poder te medicar. Isso é uma anamnese. Ele presentifica aqui tudo o que você viveu. A anamnese de Cristo é assim também. É uma presentificação. Memória não é, como a gente pensa hoje, esquecimento. Não é algo que está preso ao passado. Memória é presença. Memória RAM é o que cabe dentro de um computador. Sim. Aquilo que está presente dentro de um computador. Então, memória é sempre presença. Atual. Quando Jesus diz atualização, quando Jesus diz fazer isso para celebrar a minha memória, significa cada vez que você celebra a Eucaristia, é presença real. Ele está aí. Nós não repetimos. Ou evocamos só um passado, não, né? Não só lembramos. Não é memória no sentido de recordar. Lembrar. É memória no sentido de presentificar, de fazê-lo presente entre nós. Que coisa boa. Dom Marconi, a conversa está muito boa. Nós vamos dar um intervalo só para a gente tomar uma água aqui. E você em casa também, tá certo? E a gente volta já já aqui com o Dom Marconi, nesse Além da Notícia especial, dia de Corpus Christi. Caminhar para um casamento feliz é um dos grandes desafios dos tempos modernos. Precisa de muito amor e diálogo para enfrentar as dificuldades e provações. Acampamento para casais, puros como Sara e Tobias, de 5 a 7 de julho. A alegria e realização do matrimônio é produzida no amor. São João está chegando e preparamos uma surpresa especial para você. Vem aí o Saldão de São João, uma oportunidade para você adquirir produtos de evangelização com até 50% de desconto. São livros, acessórios, camisetas e uma variedade de produtos para você e sua família. Acesse loja.cançãonova.com ou ligue 12 31 86 2600. Convido você para uma peregrinação mariana em Portugal, França, Alemanha e Bélgica. Viveremos juntos a espiritualidade em Fátima, Portugal. Na França iremos ao Santuário Sacré-Cœur e Medalha Milagrosa. Visitaremos a Catedral de São Miguel em Bruxelas e na Alemanha iremos a Colônia e o Santuário da Mãe Rainha em Schoenstatt. Saída 15 de agosto. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Nunca perca a esperança de que os seus filhos e a sua casa podem ser inteiramente do Senhor. Se decida por eles. Faça o seu papel, mãe. Diga ao Senhor: Senhor, abro as portas da minha casa para o Senhor. Reina aqui. E vai percebendo a ação de Deus aí na sua casa. Esse é o último mês da nossa ação. Doe e tenha acesso a pregações inéditas. São Pedro e São Paulo são considerados os pilares da Igreja Católica, pelo amor a Jesus Cristo, testemunhos de fé e coragem ao anúncio do Evangelho. Pedro, conhecido como Simão, teve seu nome mudado por Jesus. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro morreu em Roma, crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava merecedor de morrer da mesma forma que Jesus. Paulo era um grande perseguidor dos cristãos. Tornou-se perseguido ao se converter à fé cristã, após Jesus ressuscitado lhe aparecer no caminho de Damasco. Tornou-se um grande pregador, levando os primeiros cristãos a perseverarem na vivência do Evangelho e na fé em Jesus Cristo. Recebeu o martírio em Roma sendo decapitado. É conhecido como apóstolo dos gentios. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Muito bem, nós estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia Especial, Dia de Corpus Christi. A igreja no mundo inteiro celebra o corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem nos dá o presente nesse dia de estar fazendo esse programa conosco, Dom Marconi Vinícius Ferreira, bispo auxiliar de Brasília. Dom Marconi, a formação do senhor é na área de liturgia, né? E a vida do senhor é voltada a formar os padres para celebrar a Eucaristia, né? Também. Deus me deu essa incumbência e eu fico muito feliz por isso. Que coisa boa. Dom Marconi, a gente estava conversando no nosso bloco anterior, até dentro do contexto bíblico, a gente podia falar agora um pouco da carta de Paulo aos Coríntios. É interessante porque Paulo não estava na última ceia, não é? Mas ele faz uma narração com muito detalhe sobre a Eucaristia, não é isso? É verdade. Paulo, ele já foge dos sinóticos de João. Em que sentido? Paulo fala da Eucaristia numa correção da comunidade. Ele diz, vejo que quando vocês se reúnem para celebrar, vocês não estão fazendo certo, não. Uns comem, outros passam fome. Eu não posso louvar vocês nisso. Não foi isso que o Senhor nos ensinou. E ele diz o quê? Eu vos transmiti o que eu recebi. Na nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém diz assim, não se sabe se Paulo recebeu dos apóstolos, pode ter sido, porque ele ficou um tempo também depois da sua conversão com Pedro, Tiago, João. E era um representante do Senhor, né? Ou se ele recebeu diretamente de Cristo, porque ele também tinha os seus encontros com Cristo. De tal forma que esta palavra de Paulo assegura o quê? A igreja, Roger, nunca mudou o que Cristo fez. Que bacana. Desde o primeiro século, desde os apóstolos, ninguém ousou dizer, não, vamos mexer aqui, vamos dar um jeitinho, vamos... Por isso que às vezes o nosso povo de Deus diz, é a missa, podia ser uma missa diferente, mais animada, a missa é sempre a mesma coisa. Não pode ser diferente. Não pode ser. Porque ele disse, fazei isto. Ele não disse, inventem outra coisa. Não, fazei isto em minha memória. Paulo, então, vai corrigir a comunidade de Corinto, porque enquanto uns se fartavam, os pobres que não tinham nada passavam fome. Ele chega a dizer, quereis escandalizar os pequeninos de Deus? Não tem casa para comer? Comam em casa então. Quase que repetindo o que Jesus disse, vocês vieram só para encher a pança? Não, nós viemos para celebrar a Eucaristia, para sermos todos irmãos, para distribuirmos os bens em comum. Isso é a Eucaristia, para escutar a palavra de Deus. Então Paulo corrige a comunidade. E o que é que ele recebeu? Que na noite em que ele foi traído, tomou o pão, deu graças. Aí ele faz a narração. É a narração mais antiga que nós temos, porque Paulo escreveu primeiro. Antes dos evangelistas. E Paulo acrescenta, portanto, toda vez que vocês vierem comungar, examinem-se, porque quem come indignamente, come e bebe a sua própria condenação. É importante falar, quem come e bebe indignamente o corpo do Senhor. O corpo do Senhor come e bebe a sua própria condenação. É o que na igreja a gente chama um sacrilégio. Aquele que tem consciência que não pode receber Jesus e mesmo assim se aproxima indignamente para receber o corpo e o sangue do Senhor. Mas Paulo, como ele corrige a comunidade, ele quer dizer, não é só comungar. Comungar não é só receber a hóstia. Você recebe Jesus para você ter comunhão com os irmãos. E aí vem o repartir o pão, aí vem a paciência, aí vem o convidar até aqueles que pensam diferente de mim, aí vem a convivência como igreja. Pois é, Dom Marconi, a igreja primitiva se reunia em torno da Eucaristia. Há um texto muito bonito de Santo Irineu, né, que está presente ali no ofício das leituras, na liturgia das horas, que narra para nós como é que as comunidades primitivas celebravam a Eucaristia. Era uma vez por semana e era sempre uma noite inteira? As missas eram assim, existiam as chamadas vigílias e existiam a missa do dia do Senhor, que é a do domingo. Então, sempre se rezava na parte da manhã do domingo. Agora, quando se tinham solenidades, missas muito importantes, então se celebrava à noite e às vezes ia a noite inteira. Por isso tínhamos várias vigílias. Mais tarde, Agostinho vai dizer, a vigília pascal é a mãe de todas as vigílias, porque tinham várias vigílias. Algumas por uma questão também de esperteza dos cristãos. Como eles eram perseguidos, para celebrar mais tranquilamente, faziam na madrugada, faziam na vigília, para que os seus perseguidores não os achassem com tanta facilidade. Mas todo o aspecto de ter um momento grande de oração. Logicamente, para chegar no que a gente celebra hoje, no rito que a gente celebra hoje, nós asseguramos aquilo que é essencial. A palavra de Deus,
a narração da Eucaristia, e aí vieram, a partir do século IV, toda a formação do que nós chamamos hoje as orações eucarísticas, enfim, até chegar no missal romano que a gente tem hoje. Mas a Eucaristia, ela tinha 3 momentos hoje. Sim. O primeiro era a palavra. A palavra de Deus era proclamada, quando ainda não se tinha Novo Testamento, era um texto do Antigo Testamento. Depois vinha a exposição do apóstolo, ou daquele que estava à frente à comunidade. Ele dizia, Jesus uma vez falou disso para a gente. E ele explicava, é o que a gente chama hoje de homilia, né? Ele explicava aquele texto bíblico, colocava no dia a dia dos cristãos. A segunda parte era, essa primeira parte terminava com uma grande oração que a gente chama hoje as preces. Era uma oração de petição. E a segunda parte era justamente uma oração que quem fazia era o presidente da celebração. Sim. Era o apóstolo, no caso. E era uma oração inventada. O que você conhece hoje como oração eucarística era uma oração inventada pelo apóstolo. Hoje a igreja já cristalizou. Tem um texto de Santo Hipólito de Roma que ele diz assim para os outros bispos da sua época: quando vocês fizerem a Eucaristia, que era assim que se chamava a oração, não sejam muito longos, para não cansar o povo. Era sinal que alguns se deixavam levar e a oração era muito longa. Dentro desta oração de ação de graças, por isso chamada Eucaristia, do grego, dentro dessa oração tinha a parte chamada, que a gente chama hoje de consagração. Ipsissima verba Christi, aquilo que Cristo falou na última ceia. E a partir das palavras de Cristo, onde se faz presente o corpo, sangue e alma e divindade, vinham então alguns momentos, algumas lembranças. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos que morreram. Lembrai-vos também de nós, dai-nos participar da sua glória. Enfim, e se encerrava esse segundo momento com uma grande louvação a Deus, que a gente chama doxologia, por Cristo, com Cristo, em Cristo, ao Pai, pelo Espírito. Já que toda a nossa celebração é sempre para o Pai, o centro é o Pai, mas só chegamos a Ele no Filho, cheios do seu Espírito. Olha a Trindade Santa. Bacana. Essa era a segunda parte. A terceira parte era conclusiva com a oração do Senhor, com o comer do pão e do vinho consagrados, o comungar, e a partir daí, depois da comunhão, se tinha um momento que eles chamavam de ágape. Era uma confraternização. Cada um trazia uma coisinha de casa, como a gente faz hoje nos nossos encontros de pastoral, e colocava em comum para todo mundo. É aí que Paulo corrige o povo. Por quê? Uns traziam, mas os pobres não tinham. Então os pobres às vezes até se achegavam para fazer uma boquinha na ceia dos cristãos. Não tinha mais nada. Não é? Mas não tinha, eles não deixavam. Olha então aí. É onde Paulo corrige que se você comungou Jesus, você tem que comungar também com o seu irmão. Você tem que ser um com ele. Que bacana. Então, Marconi, o senhor lembra para nós aí a questão das orações eucarísticas, né? A importância dela. Nós temos aquela oração eucarística, a oração eucarística primeira, chamamos de Cânon Romano. Ela é a mais antiga? É a mais antiga no Ocidente. No Ocidente. Nós temos uma oração mais antiga ainda, chamada de Adá e Mari, que eram 2 sacerdotes. É uma oração muito interessante, que é a mais primitiva que nós temos. Depois vieram as orações eucarísticas. Mas essa não ficou preservada no nosso contexto? Ficou, mas na igreja do Oriente. Do Oriente. Hoje ainda se tem. Igrejas, ritos orientais, católicos, unidos ao Papa, tudo, mas que rezam as orações próprias. Junto com a de Adá e Mari, tem a oração de São João Crisóstomo, de São Basílio, são os padres do Oriente. Para o Ocidente, ficou cristalizado o que chamou-se Cânon Romano. Para o Ocidente só ficou uma, que é a que nós chamamos hoje oração eucarística primeira. A oração eucarística segunda que nós temos hoje no missal, ela tem a sua base na oração de Santo Hipólito. A oração eucarística terceira tem a sua base na oração de São Basílio, do Oriente. Tem a sua base, mas ficou para nós. E a oração eucarística quarta de São Marcos. Então, são tradições da igreja espalhadas pelo Oriente e pelo Ocidente, que para o Ocidente nós ficamos desde o século IV, V, até o século XX só com o Cânon Romano. Nós só rezávamos esta oração. Com o Vaticano II, nós recuperamos mais 3 orações oficiais, a segunda, terceira e quarta, que eu já citei, e o Vaticano deu a possibilidade de se criarem novas orações.
Assim se fizeram as orações da reconciliação, as orações das diversas circunstâncias e as orações para a missa de crianças. De crianças. Essas orações se tornaram opcionais. Alguns missais têm, outras não. Aqui no nosso Brasil, com a permissão, autorização e convalidação de Roma, nós temos uma, chamada Oração Eucarística Quinta, que foi feita do Congresso Eucarístico de Manaus, e é esta oração que de vez em quando também nós rezamos na nossa liturgia. A oração, de todas as orações eucarísticas, a terceira oração eucarística não tem prefácio próprio, né? Não, a terceira nem a primeira. O Cânon Romano não tem prefácio também não tem um próprio. prefácio próprio, justamente. Então, por isso que junto com as orações eucarísticas são colocados mais de 90 prefácios no Missal Romano, para que o padre escolha aquele que é mais apropriado para aquela missa. Se é prefácio de domingo, de Nossa Senhora, de santo, de mártir, enfim. O Cânon Romano, a oração eucarística primeiro, é para ser usado somente na solenidade, celebrações especiais? Toda oração eucarística pode ser usada em qualquer missa. Qualquer missa. Qualquer missa. Mas, justamente para solenizar mais, visto que tem a citação dos 12 apóstolos e é a oração mais antiga da igreja, ela é reservada para as grandes celebrações. Até porque a oração eucarística primeira, ela tem algumas partes próprias só para algumas celebrações. Por exemplo, tem uma parte própria só para a Páscoa, tem uma parte própria só para Pentecostes, tem uma parte própria só para a Vigília Pascal, enfim, então, para a Ascensão do Senhor também, para o Natal. Então, quando essa oração tem partes próprias para esse dia, a gente coloca, então, não só para o povo conhecer, mas também para aproveitar a beleza daquela parte da oração que é própria para aquele dia. Certo. Então, Marconi, o Concílio Vaticano II, nós sabemos da importância, da riqueza e o significado eclesiástico, né, que tem para a vida da Igreja, nos diz que a Eucaristia é a fonte e o centro de toda a vida da Igreja. O que o senhor destaca do Concílio Vaticano II, da compreensão que ela traz para nós a respeito da Eucaristia? Em primeiro lugar, a participação ativa e consciente. Lembre-se que antes do Vaticano II, o povo assistia à missa. Eu me recordo de minha avó, que até eu já padre, e ela rezando o terço, e eu parava de dizer, vó, agora é a missa. E ela dizia, você não sabe de nada. E ela continuava rezando o terço. Assim eles aprenderam. Enquanto o padre reza a missa dele lá, a gente reza a nossa aqui. A nossa aqui era novena, era terço. Enfim, o Vaticano II deu um salto grandiosíssimo, que poucos conhecem. Primeiro que ele voltou às origens. Vamos ver como é que a igreja celebrava. O Vaticano II restaurou as preces, que não tinha. Restaurou a participação do povo. Restaurou várias orações. Restaurou a concelebração. Vários aspectos o Vaticano II trouxe de volta daquilo que era da igreja primitiva. Textos belíssimos, desde o início da igreja, inspirados pelos próprios apóstolos e os seus sucessores. Por exemplo, o nosso Glória da Missa, que é um hino do terceiro século, para a gente não perder essa beleza e essa herança, porque o povo não rezava mais nada. É um erro dizer que o Concílio Vaticano II foi contra a tradição, né? Não, é um erro. Isso é um erro gravíssimo. Pelo contrário, o primeiro ponto do Vaticano II foi um aggiornamento, como diz o italiano, vamos colocar nos dias de hoje, mas voltando às origens. Você citou bem, Cipriano, um outro é Justino. Vejam o catecismo da igreja quando fala do sacramento da Eucaristia. Começa com Justino dizendo, no dia do sol nós nos reunimos para celebrar a Eucaristia. E ele descreve lá como era a missa. E você lendo Justino, do século I, você vê que é a mesma missa que a gente está celebrando hoje. Então, é errado dizer que o Vaticano deixou a tradição, enfim. De um modo direto, o Vaticano o que fez? Chamou todo o povo a celebrar juntos. Então, uma participação ativa e consciente. O que é a Eucaristia? E como você participa? Essa participação não é só fazer uma leitura, não é só dar o abraço da paz, também a participação nos ritos, mas é uma participação no mistério. Você mergulhar na doação total de Cristo Jesus, para que depois, no final da missa, quando o diácono ou o padre diz, ide em paz, você entenda que é ide fazer lá fora o que você aprendeu aqui dentro. Você aprendeu aqui dentro. Então, Marconi,
Hoje na igreja, o senhor acredita que é superado, talvez, algumas contradições que alguns quiseram levantar a respeito do Concílio Vaticano II? A gente percebe que em todo o mundo, o senhor levantou o aspecto, por exemplo, da concelebração eucarística, né? Como é belo, como é bonito ver, por exemplo, essa expressão de comunhão cada vez maior em nossas igrejas, comunidades, hoje aqui celebrando as procissões de Corpus Christi, as missas de Corpus Christi. Verdade. Então, o senhor acredita que ficou no passado aquilo que de repente não ficou entendido a respeito do Concílio Vaticano II? Eu creio que nós agora estamos dando um salto. Me lembro que o cardeal Newman dizia, quando terminou o concílio, serão necessários 50 anos para se conhecer o concílio e mais 50 para vivenciá-lo. Então eu creio que nós estamos dando este passo. Até pouco tempo você perguntava o que é concílio do Vaticano II? Talvez alguém respondesse, deve ser algum remédio do Papa lá, Vaticano, alguma coisa, não é? Então ninguém sabia o que era o Concílio do Vaticano II. Hoje nós já temos os nossos leigos, não só sabendo o que é, mas lendo, aprofundando, conhecendo os documentos do Vaticano II, sobretudo a Sacrosantum Concílio, que é esse que você citou, onde traz a liturgia e traz a Eucaristia. Nós estamos num momento de grande graça na vida da igreja. Muitos querem ver como um momento negativo, pessimista, que tem uns que puxam para cá, tem uns que querem voltar, tem uns que já querem um Vaticano III. Não, eu acho que nós estamos num momento de grande graça, que é saber conviver com aquele que pensa diferente. Mesmo ele pensando diferente, ele não precisa ser meu inimigo, não é? Ao mesmo tempo, toda a riqueza de um passado não pode se tornar simplesmente saudosismo. E todo o desejo de que todos mergulhem no mistério não pode tornar-se também uma obrigação teológica, teórica para colocar na cabeça do povo. É uma vivência dos mistérios de Cristo. E na vivência desses mistérios, eu vou tendo consciência daquilo que eu participo, daquilo que eu recebo, o corpo do Senhor, daquilo que eu celebro, para depois eu viver tudo aquilo que já está em mim. Que coisa boa. Dom Marconi, que riqueza, que bênção o senhor traz para nós. Vamos para mais um intervalo. Vamos voltar daqui a pouco com o terceiro e último bloco. E o Dom Marconi vai falar para nós sobre o significado desse dia de hoje, dia de Corpus Christi. Fique conosco no nosso Além da Notícia especial, nesse dia do corpo e do sangue do Senhor. Eu quero desafiar você a ter contato diário com a palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que nos coloca no sobrenatural, a palavra que nos leva a águas profundas, a experimentar milagres, libertação, cura. E é isso que eu quero já pedir, que Deus faça isso no seu coração, no meu coração. Esse é o último mês da nossa ação. Doe e tenha acesso a pregações inéditas. Disse comigo mesmo: velarei sobre meus atos, para não mais pecar com a língua. Você sabe identificar os sinais de desidratação? Fique atento! O ressecamento da boca, a queda de pressão e o aumento da frequência cardíaca podem ser alguns indícios de que seu corpo está perdendo água e sais minerais. Cuide de você! Adote hábitos simples que garantem mais saúde e melhoram a sua qualidade de vida. Evite exposição direta ao sol. Busque praticar exercícios físicos e, claro, beba bastante líquido. Água Canção Nova, mais pureza em sua vida. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos, nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor Ele voltará. Convido você para uma peregrinação conosco
com um roteiro muito especial. Junto com o Padre Edson, vamos conhecer o Santuário de Fátima e as principais basílicas em Roma. Além disso, participaremos da audiência com o Papa Francisco e trilharemos os passos de Jesus na Terra Santa. Garanta sua vaga e embarque conosco no dia 20 de setembro. Obra de Maria, mais que viagens, encontros com Deus. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Você é o nosso anjo da confiança a quem Deus chama para evangelizar. Faça seu pedido mensal e contribua com a sua missão especial deste mês. Ajude-nos a chegar mais longe com os produtos de evangelização Canção Nova e também manter nossas obras sociais. Assuma a missão que Deus já lhe confiou. Estamos de volta com o nosso programa Além da Notícia Especial, Dia de Corpus Christi. Estamos celebrando a solenidade do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. A alegria de termos conosco Dom Marconi Vinícius Ferreira, nosso bispo auxiliar aqui de Brasília. Dom Marconi, hoje essa linda solenidade do corpo e do sangue do Senhor, a solenidade de Corpus Christi. Como é que nasceu essa solenidade, a importância que ela tem para a igreja? Deus se utiliza de tantas coisas, né, para trazer a nós o seu infinito mistério. Corpus Christi nasceu de uma devoção de uma santa chamada Santa Juliana de Liege, na França, em que ela tinha umas alocuções com Jesus. E nessas alocuções ela teria tido uma visão de um círculo, e nesse círculo estavam todas as festas do ano litúrgico. E nessas festas ela via uma lá que tinha uma tarja preta no meio desse círculo. E ela disse: o que é isso, Jesus? E Jesus teria dito a ela: está faltando uma festa para o meu corpo e para o meu sangue. Lógico que já se tinha o lado devocional, sobretudo quando chegarmos na Idade Média. A partir do século IX, nós vamos ter alegorismo, vamos ter muita coisa de piedade da Eucaristia. E aí vai surgir o desejo do povo de ver Jesus. Por isso que o padre levanta a hóstia. Na última ceia, Jesus não levantou o pão, ele partiu e deu. Mas por uma necessidade do povo. Eu quero ver Jesus. Então aí surge o levantar a hóstia. Vai surgir também o ostensório, que o povo queria ver Jesus. Então vamos botar numa redoma bonita, enfim, para que todo mundo veja Jesus e façamos uma procissão com Jesus. Então todo este aspecto de responder à piedade do povo, ao amor do povo, por Jesus presente na Eucaristia. Isso começou com o seu bispo, e o seu bispo foi eleito Papa, tornou-se Urbano IV, e ele então espalhou a festa para toda a igreja. Mais tarde vai surgir a questão dos tapetes, que é também um lado prático do povo manifestar o seu... Está tudo limpo? Não só limpo, bonito, bonito. Vamos fazer um tapete para Jesus. E aí surge esse desejo de fazer os tapetes por onde Jesus ia passando, que aqui no nosso Brasil é uma maravilha, a arte do nosso povo de amar Jesus e preparar os tapetes de Corpus Christi. Aqui em Brasília, já na quinta-feira, aliás, no dia anterior, o povo começa a preparar os tapetes, né? Isso, junta-se tudo. Aqui em Brasília nós temos um detalhe, que eu confiei isso já tem mais de 30 anos, confiei aos jovens. Aos jovens. E os jovens, eles vêm para a esplanada já de madrugadinha, ainda escuro, e ali eles começam a confeccionar o tapete de 120 metros de tapete para Jesus. Que bênção, que bênção. Dom Marconi, por que a festa de Corpus Christi é sempre celebrada na quinta-feira e depois aí do tempo pascal? Em primeiro lugar, porque o dia verdadeiro do corpo e do sangue do Senhor é a Quinta-feira Santa. Mas na Quinta-feira Santa, se o nosso povo se recorda, a missa não termina com a bênção. O padre translada Jesus e leva Jesus para uma capela, e ali o povo vai adorar Jesus por um determinado tempo, em algumas comunidades até a noite inteira. A liturgia nos pede que até a meia-noite pode ainda ter canto, mas depois de meia-noite que seja uma adoração silenciosa. É o responder àquilo que Jesus cobrou de Pedro. Não pudesses vigiar 1 hora comigo? Então a gente fica naquela noite, e naquela noite Jesus já é preso. Então já começa a tristeza dos discípulos, porque todos correm,
Não tem como manifestar uma alegria da presença do corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor na Eucaristia que Ele nos deixou. Então a igreja já entra na paixão do Senhor e já passa a sexta-feira toda na paixão, às 3 horas da tarde Jesus morre por nós, a igreja silencia esperando o seu Senhor ressuscitar e aí vem o tempo pascal. Paixão, morte e ressurreição de Jesus é o centro na vida da igreja. A piedade fica a esperar. Depois que passa todo o tempo pascal, que termina com Pentecostes, o domingo seguinte é dedicado à Santíssima Trindade, como nós celebramos domingo passado. Sim. Pai, Filho e Espírito Santo. Então a igreja muito sábia disse, a primeira quinta-feira, depois da festa da Santíssima Trindade, para lembrar a quinta-feira santa, vai ser Corpus Christi. E aí instituiu sempre na primeira quinta-feira, depois da solenidade da Santíssima Trindade, a solenidade de Corpus Christi. Muito bem, Dom Marconi, entre tantas formas de participar da Eucaristia, nós participamos dela comungando o corpo e sangue do Senhor, mas outro aspecto muito importante é a adoração eucarística, né? Como é que nós cristãos podemos cada vez mais vivenciar esse aspecto da vida eucarística, que é a adoração? Te respondo com o nosso amado e inesquecível São João Paulo II. Na mesma encíclica que você citou, Ecclesia de Eucaristia, ele diz, a adoração ao Santíssimo Sacramento pode nos preparar para a missa, como pode ser uma consequência da missa. Então, eu adoro Jesus para receber Jesus. Ou eu recebo Jesus e vou adorar Jesus. A adoração ao Santíssimo, ela tem 4 pontos que a gente deve sempre se prender a eles. O primeiro é justamente a adoração, reconhecer a sua presença. O segundo é a reparação. Nós somos pecadores. Nos lembramos aí do nosso publicano e fariseu, em que o publicano batia no peito e diz, não sou nem capaz de olhar de tanto que eu sou pecador. O terceiro ponto é a petição, porque Jesus mesmo diz, pedi, recebereis, batei, abri-se-vos-á, buscai e achareis. Então Jesus pede que quando estejamos com Ele, peçamos ao Pai nele. E aí vem todas as intenções da igreja. E a quarta parte da adoração é a ação de graças. É o nosso muito obrigado, porque Ele se deu a nós na Eucaristia. Assim a gente leva o nosso povo a unir a piedade com a liturgia, o mistério de Cristo com a vida do nosso povo. E quantos vão numa adoração silenciosa, estando diante de Jesus, e podem dizer a mesma coisa que o Papa João Paulo II disse. Quantas vezes me deparei sozinho com Jesus, e este encontro me trouxe ânimo e fortaleza para a própria missão. Não tem, Padre Roger, quem fique um tempinho com Jesus que não saia realizado por dentro. Então eu aqui quero incentivar o nosso povo, primeiro a participar da missa. Olha a missa dominical, que é mandamento. Mas junto com a Santa Missa, que tire um momentinho na semana, que seja de 10 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas, como é aqui no nosso santuário de adoração perpétua, para ficar diante de Jesus sacramentado. Não se preocupe com o que dizer. Nós temos perdão se me prolongo, mas nós temos um dado de São João Maria Vianney, de uma criança que sempre sentava no último banco, todos os dias ali. E ele, incomodado, foi lá perguntar e disse, o que você vem fazer aqui todo dia? Disse, não sei. Você vem rezar? Eu não sei rezar. E o que você faz? Nada. Eu fico olhando para ele e ele olhando para mim. É a parte mais linda da oração, que nós chamamos contemplação, onde não se tem mais nem palavras. É Jesus e eu e Jesus. Isso é adorar nosso Senhor. Muita gente vai adorar Jesus para pedir, não tem problema, vá e coloque lá todas as suas intenções. Mas reconheça também que nosso Senhor se coloca para Ele ser o princípio e o fim de toda atividade do seu dia. Aliás, Dom Marconi, até qualquer pessoa, mesmo aquele irmão, aquela irmã de fé, da caminhada, que tem algum impedimento, no caso algum impedimento até canônico de comungar da hóstia, pode participar da Eucaristia pela adoração, né? Justamente. Tem a adoração eucarística, onde a pessoa pode estar ali diante de Jesus, conversar com Jesus, colocar todas as suas angústias, inclusive as pessoais, no sentido de não poder comungar para Jesus e deixar com Jesus. Eu costumo dizer que quando nós estamos numas encruzilhadas da vida, seja ela qual for, nós nos colocamos diante de Deus
E Deus, antes de mais nada, diz para nós: aquilo que eu já lhe dei o dom para fazer, faça. O que Deus nos deu capacidade, nós temos que fazê-lo. Aquilo que a gente não dá conta de fazer, Ele faz por nós. Ele é Pai, Ele não nos deixa. Olhai os lírios do campo, olhai os pássaros do céu, e nós que somos filhos, Ele nos trata ainda com todo esse rebaixar-se para vir ao nosso encontro. Então, se você se encontra numa situação difícil, vá diante de Jesus sacramentado. Coloque ali a sua situação. E se você não consegue resolver, deixa. Ele faz para você. Marconi, há alguma incompreensão de algumas pessoas, e aliás, não digo incompreensão, mas talvez interpretação errônea, de que o Papa Francisco tem pensado em liberar a Eucaristia para que possa comungar quem não tem algum impedimento de comungar. É um entendimento errado daquilo que o Papa tem ensinado pastoralmente falando, né? É errado pensar assim, porque o impedimento não é do Papa. O impedimento é da própria pessoa. Ela está num estado em que Deus não pode entrar nela. Não é Deus que não quer entrar nela. Ela se colocou num estado em que ela escolheu esse estado. Livremente, e esse estado, né? Livremente, é uma vida de pecado, independente do estado que seja. É a mesma coisa de uma pessoa que pode comungar todos os dias e, de repente, comete um pecado mortal. Antes de comungar, ela tem o quê? Tem que confessar. Ela não está apta, ela não é uma feliz convidada para a ceia do Senhor. Então, essa pessoa vai buscar os meios que a igreja tem para que ela se torne de novo um feliz convidado para a ceia do Senhor. E esses meios a igreja abre. A igreja tem aí o direito canônico, a igreja tem aí os processos de nulidade matrimonial, a igreja tem como resgatar, inclusive os apóstatas, aqueles que saíram e que querem retornar à fé. A igreja diz: venha, a igreja é mãe e mestra, ela te ensina e ela te acolhe com os meios necessários para você voltar à comunhão. Voltar à comunhão. Agora, o senhor falava um aspecto muito importante para a adoração, que é a questão do silêncio. Você não acha que muitas das nossas igrejas fazem muito barulho antes da celebração, depois da celebração, inclusive atrapalhando aquelas pessoas que querem até mais rezar de forma piedosa? Eu costumo dizer, Padre Roger, que o único barulho que eu aceito na missa é o das crianças, porque é inocente, é o modo como elas têm de louvar a Deus. E aos pouquinhos, quando vão crescendo, os pais também vão educando da mesma forma que se comporta na casa dos outros, enfim, se comportar também na igreja. Mas os inocentes é a maneira como eles têm de louvar a Deus. Do nosso lado, temos dois aspectos. O primeiro, o silêncio sempre nos provoca a olhar para dentro. E aí vem, ao mesmo tempo, o reconhecimento de coisas boas, como também daquilo que a gente tem que mudar. No mundo de hoje, um mundo tão barulhento, as pessoas não querem ouvir, as pessoas querem falar. Então é difícil, eu costumo dizer que a gente tem tanto curso de oratória, precisa de um curso de escutatória, porque as pessoas, eu não quero escutar nem você, eu quero falar. Então, como escutar também Deus? E Deus fala no silêncio. É preciso, de fato, corrigir alguns exageros que existem tanto no campo litúrgico como no respeito ao templo de Deus, à casa de Deus, na questão do silêncio. A casa de Deus não é um comércio, a casa de Deus não é um shopping, enfim. Então, tem os momentos próprios de silêncio. Mas, ao mesmo tempo, dentro da própria Assembleia, tem momentos em que nós rezamos juntos, em que nós cantamos juntos, louvamos juntos, e até no final nos cumprimentamos, enfim. Então, também não sejamos rigorosos em cortar uma fraternidade que existem dentro dos nossos templos. Mas dentro da ação litúrgica, o próprio Missal Romano já prevê os momentos que são necessários para o silêncio. Certo. Marconi, algumas pessoas, elas não sabem, até me perguntam: padre, o que eu falo para Jesus depois que eu comunguei? Porque muitas vezes as pessoas comungam e são movidos pelo canto da comunhão, né? E eu sempre peço que depois do canto da comunhão se faça um momento de silêncio, né? Precisa ser seguido pelo canto da comunhão. Agora, algumas pessoas não sabem o que fazer naquele momento, né? É chamado na liturgia o momento da ação de graças. O Missal Romano prevê: pode-se fazer um silêncio, pode-se colocar um canto de louvor, né? Ou pode-se até ter uma oração juntos. Normalmente o povo tem o costume do alma de Cristo, santificai-me, corpo de Cristo, salvai-me, enfim. O silêncio sagrado é justamente no momento, esse momento da ação de graça, é o momento mais íntimo seu com Jesus. Jesus está dentro de você. Você está com Jesus. E Jesus está se dissolvendo dentro de você para você ser outro Cristo. Para você, tendo a presença dele, você se transformar em presença para o mundo.
eucaristizar o mundo, precisamos aprender isso. Levar Cristo a todos, esse Cristo que lavou os pés, esse Cristo que abraçou os pobres, esse Cristo que estava para todos, esse Cristo que se fez alimento, dar a vida. Isso é a Eucaristia. Então, esse momento de ação de graças, como ele é íntimo, você pode utilizá-lo da maneira que você achar por bem. É um momento que você quer colocar uma intenção, é um momento que você quer chorar com Jesus, é um momento que você quer sorrir com Jesus, você quer falar com Jesus, você quer ficar quietinho, tanto que você pode ficar sentado, de joelho, de pé, como a pessoa se sentir melhor para manter esta intimidade com o seu Senhor. O melhor de tudo é quando você diz: Jesus, muito obrigado. Por isso chama-se ação de graça. Obrigado por me fazer digno com a sua palavra e com a sua presença de eu ser salvo. Porque quem recebe a Eucaristia está na salvação de Deus, na vida de Deus, é justificado. Certo. Dom Marconi, para se celebrar a Eucaristia e para ela ser válida, é necessário que as matérias seja o pão e seja o vinho, e o pão seja o pão do trigo e o vinho da uva. Há uma preocupação com a questão, por exemplo, das pessoas hoje que têm, por exemplo, intolerância ao trigo e assim por diante. Como é que pastoralmente a igreja vê essa questão? A igreja, ela é mãe e ela acolhe. Nesse sentido, aquelas pessoas que têm uma intolerância que é suportável, pode-se dar ainda um pedaço que seja pequeno para comungar do sangue do Senhor. Então, ao invés de comungar do corpo do Senhor, comunga-se do sangue do Senhor, e assim a pessoa também comunga de Jesus inteiro, porque quem comunga do pão, comunga de Jesus inteiro. E quem comunga do vinho consagrado, comunga de Jesus inteiro. Muito bem, Dom Marconi, é uma alegria imensa poder conversar com o senhor, mas o tempo ele também ele é cruel conosco às vezes, tá? Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem nesse dia tão especial para o nosso povo que celebrou em suas paróquias, em suas comunidades, o dia do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de mais nada, agradecer a Canção Nova por esse trabalho belíssimo que faz, não simplesmente de levar uma notícia, mas de evangelizar através da boa nova. Essa é a nossa diferença, né? A nossa notícia é de Deus. A nossa notícia é uma pessoa, tem um rosto, chama-se Jesus. Então, é uma canção sempre nova, porque Ele faz nova todas as coisas. Então, a minha gratidão imensa pelo convite, a participação neste programa e, ao mesmo tempo, da Canção Nova fazer esse trabalho espetacular para o Brasil inteiro. Depois, parabenizar todos, não só aqui em Brasília, que é uma festa magnífica, mas a todo o Brasil, a todos aqueles que hoje celebraram o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Que esta festa de Corpus Christi possa trazer muitos frutos para todas as dioceses e para todos aqueles que participaram da missa, da procissão, que receberam Jesus. Que sejamos Jesus para os nossos irmãos, alimento de vida eterna. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. É com gratidão que recebemos essa bênção, a participação de Dom Marconi. Esperamos o senhor para outros programas, porque o senhor traz tanta profundidade para nós, esses elementos tão importantes da nossa fé. E nós ficamos aqui, voltamos na próxima semana para discutirmos outros temas no nosso programa Além da Notícia. Uma boa noite, Deus abençoe você. A seguir, Sorrindo para a Vida. Pode ser que hoje você veja ruínas em muitas situações da tua vida e tudo isso cause sofrimento. Mas a fé pode ressuscitar a esperança em teu coração. Quem espera em Deus não espera em vão. Venha para o acampamento de oração Curados para Amar, de 19 a 21 de julho na Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo. Participe conosco. Informações 12 31 86 2600 ou eventos.cançãonova.com.
Invoca-me nos dias da tribulação, e eu te livrarei, e me darás glória. Convido você para trilharmos juntos os passos de Jesus na Terra Santa e na Itália. Vamos viver juntos a espiritualidade dos lugares por onde Jesus passou. Este roteiro oferece um pacote opcional pela Itália, onde participaremos do Ângelo Maria, mais do que viagens, encontros com Deus. Eu estou aqui para pedir. E eu não peço para mim. Eu peço para uma multidão de pessoas que precisam do Evangelho, precisam ser evangelizadas, precisam receber a graça do batismo no Espírito Santo, precisam ser transformadas. Quantas famílias desfeitas que precisam receber essa mensagem, quantos jovens perdidos por esse mundo que precisam que essa mensagem os atinja, para que eles mudem e sejam jovens renovados. É por eles que estou pedindo. Não é para mim, não é simplesmente para a Canção Nova. Então, seja um evangelizador, seja uma evangelizadora contribuindo com a Canção Nova. É por isso que nós nos chamamos Clube da Evangelização. Sobre você, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Sobre a sua família, sobre os seus trabalhos, sobre tudo aquilo que você vive, bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa livre para todos os públicos. Olá, família Canção Nova, que alegria estarmos juntos no dia de hoje. Hoje é um dia para lá de especial. Um dia onde nós nos voltamos para a presença eucarística de Jesus. Então já começa o programa convidando você a rezar comigo. Graças e louvores se deem agora e a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. É a festa de Corpus Christi, onde nós proclamamos a nossa fé na presença real de Jesus na Eucaristia. Uma vez abençoado, uma vez na Santa Missa, já não é mais pão, é o corpo santo de nosso Senhor. Ele, cumprindo a promessa, estaria conosco até o fim dos tempos, até o final dos dias, e nós acreditamos nisso. A Canção Nova é voltada para a Eucaristia, faz parte da nossa espiritualidade. Então, no dia de hoje, uma programação muito especial para você, por isso o programa hoje mais cedo e mais rapidinho. Por isso, não perca tempo, já vá avisando os amigos, as pessoas que você já sabe, que participam conosco do Sorrindo para a Vida, diz já começou e hoje começou mais cedo. Não estou só, além de você do outro lado para rezar com a gente, recebo meus irmãos, meus amigos. Márcio Mendes, bom dia, bem-vindo. Bom dia, não é? Um bom dia mais cedo. Mais cedo hoje. Para todos nós, bem-vindos, é um dia realmente especial. Nós queremos fazer desse dia um dia eucarístico para todos nós. Nos unir a Jesus na Eucaristia. Nosso Senhor que quis permanecer ao nosso lado. Então, bendito seja Deus por essa graça que podemos viver nesse dia de hoje. Já coloco aqui para você nossa outra fonte de força, né? Porque a Eucaristia é nosso alimento, mas a palavra de Deus também, que vem em socorro das nossas fragilidades, dá direção para a nossa vida, nos encher de vida. Você pode pegar aí na sua Bíblia Isaías capítulo 65, versículos do 15c até o versículo 24. 15c porque é na terceira última parte do versículo 15, tá certo? Então, versículos do 15, finalzinho dele, até o versículo 24.
Ok, Isaías conosco na manhã de hoje, palavra de Deus. Eu até anotei que na semana passada o Márcio pregando a palavra, ele diz assim, que a palavra de Deus seja a nossa força e nossa coragem. Deus falou muito, eu desejo que isso aconteça com você. A palavra de Deus hoje seja força e coragem em qualquer circunstância da sua vida. E ela é, e ela o será. Mas a gente começa com a frase de Santo Agostinho, vou partilhar com a Fátima Souza, que ela está aqui hoje também no nosso Sorrindo para a Vida. Chegou cedo a Fátima, hein? Bom dia! Bom dia, Fátima. Olha só o que Santo Agostinho fala a respeito da Eucaristia. Ele diz assim, a Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Vou repetir, porque Santo Agostinho, nossa, ele arrasa, né? Eucaristia é o pão de cada dia que se toma como um remédio para a nossa fraqueza de cada dia. Se sente fraco? Sabe as fraquezas que a gente enfrenta no dia a dia? Fátima Souza, você que reza conosco, é com a Eucaristia que a gente vence. Com certeza. O nosso Deus Emanuel, Deus conosco, que vem em nosso auxílio, que caminha conosco, quer estar conosco em cada Santa Missa, se doa todo, inteiro, por amor a nós. Coisa boa, bem-vinda. O Helder tá fazendo dupla com você, hein? Pois Semana é. passada foram os dois, hoje de novo conosco. Bom Tamo dia, junto. Helder, bem-vindo. Bom dia a todos. Não vou fazer pegadinha da água não, tá? Não vai? Mas água canção nova é? Como é que é a frase? Mata a sede e lava a alma. Mata a sede e lava a alma. Fiquei treinando com ele, gente, uma semana inteira essa frase. Bom dia para todos que rezam conosco, você da Rede Canção Nova de Rádio, você no Brasil e mundo afora, que recebi esses dias várias pessoas da Espanha e não eram brasileiros, espanhóis, acompanhando o programa Sorrindo para a Vida. Deus os abençoe. Sei de muitos portugueses e brasileiros que moram em Portugal, que acompanham, e eu sei que tem uma família bem especial acompanhando agora o nosso programa. Um abraço para vocês. Mas quem te recebe é a Regiane Calisto. Regiane linda, é uma bonequinha essa menina, gente. Bom dia, Regi. Bom dia, Val. Bom dia a todos. Eu estou aqui, como a Val disse, né? O programa é mais curtinho, então não perca tempo. Já entra logo nas nossas redes sociais e vai aí deixando seu testemunho, seu pedido de oração, porque a gente, você sabe, né? A gente quer ter esse contato mais próximo e as redes sociais possibilita que a gente tenha esse contato com você. Então não perca tempo, entre nas nossas redes sociais, Sorrindo pra Vida, e também tem o e-mail, sorrindopravida@cançãonova.com, porque nós queremos falar com você. Isso mesmo, nós queremos falar com você. Mas mais do que isso, Deus quer falar com você. Quem ainda não pegou a palavra de Deus, Isaías 65, a gente começa no versículo 15, mas a partir da parte C, ou seja, a terceira parte do versículo, e a gente vai até o versículo 24, tá bom? Pegue lá a palavra de Deus, a Fátima já vai nos ajudar a dilatar o coração, a gente receber tudo aquilo que Deus tem para nós. Vamos lá. O grande dom que Deus Pai nos deu foi Jesus, seu Filho. A humanidade foi renovada e nele libertada. É todo humano, é todo Deus, é o pão da vida, que a todo homem e seus irmãos se entregará. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob essa mesma cruz, cantando a uma voz, Emanuel, 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 Emanuel. Amém. Nada melhor do que começar esse momento invocando o nome do Senhor, né? Jesus é Emanuel. Emanuel. Jesus é Deus conosco. É isso que significa Emanuel. Por que algumas pessoas dizem que Jesus é o Emanuel? Porque Emanuel significa Deus conosco. E Deus veio habitar entre nós em seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Palavra de Deus, Isaías 65, para quem ainda não tinha escutado, Isaías 65, versículos do 15c ao 24, ou seja, do finalzinho do versículo 15 até o versículo 24. A palavra do Senhor nos fala assim: mas os meus servos terão um nome diferente
Quem quiser uma bênção neste país, é pelo Deus verdadeiro que há de pedir. Quem quiser jurar neste país, há de jurar pelo Deus verdadeiro. Escute. Sim, as velhas angústias terminaram, desapareceram de minha vista. Sim, vou criar novo céu e nova terra. As coisas antigas nunca mais serão lembradas, jamais voltarão ao pensamento. Mas haverá alegria e festa permanentes, coisas que vou criar, pois farei de Jerusalém uma festa, festa do meu povo, uma alegria. Eu farei festa por Jerusalém, terei alegria no meu povo. Ali não se ouvirá o soluçar do choro, nem o suspirar dos gemidos. Não haverá ali crianças que só vivam alguns dias, nem adultos que não completem os seus dias, pois será ainda jovem quem morrer com 100 anos. Não alcançar os 100 anos será maldição. Quem fizer casas, nelas vai morar. Quem plantar vinhedos, dos seus frutos vai comer. Ninguém construirá para outro morar, nem plantará para outro comer. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Porque esta é a geração dos abençoados do Senhor. Vamos, ainda antes de continuar esta palavra, vamos tomar posse desta bênção. Vamos nos assumir como desta geração. Onde você estiver, diga: pois esta é a geração dos abençoados do Senhor. Pois esta é a geração dos abençoados do Senhor. Ela e seus descendentes. Ela e seus descendentes. E então, antes que chamem, já estou respondendo. Ao começarem a falar, já estou atendendo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus servos receberão um nome diferente. Meus servos receberão um nome novo. E aqui servo não é empregado. É aquele que cumpre a vontade de Deus. É aquele que obedece ao que Deus lhe manda. É aquele que se deixa guiar pelo Espírito Santo. É aquele que serve de Deus aos outros. É aquele, porque as pessoas servem as coisas. Então, se você vai num restaurante árabe, vão servir para você comida árabe. Se você vai num restaurante italiano, vão servir para você comida italiana. Quem é que serve o prato para você? O servo naquele lugar, não é? O que presta o serviço, que a gente chama de garçom. Mas ele é quem está ali, pondo a mesa, servindo as pessoas. Servo aqui de Deus é aquele que leva Deus para as pessoas que têm fome de Deus. E você não precisa ser um evangelizador conhecido, não é? Até taxado de pregador ou de evangelizador para que isso aconteça, não. Se você serve a presença de Deus dentro do seu lar, você é um servo de Deus. Você pode servir Deus para os seus filhos. É levar os que estão perto de nós a um encontro com Deus. Porque é isso que alimenta a vida nova em nós. Sermos cheios da presença de Deus.
Mas para que eu fosse cheio da presença de Deus, um dia alguém teve que me servir. E nunca essa pessoa esteve abaixo de mim por isso. Pelo contrário, eu tenho essas pessoas em alta conta até hoje. Porque graças ao sim que elas deram para Deus, eu pude viver uma conversão e hoje eu estou aqui. Olha que bonita essa palavra servo. E assim diz o Senhor: os meus servos receberão um nome diferente. Um nome diferente aqui quer dizer um nome novo. Agora, só recebe um nome novo quem foi renovado. Não tem sentido você colocar um nome novo em algo que é velho. Não mudou nada. Imagina, mesmo livro, título diferente. É uma pegadinha. Você vai lá, compra o livro, estava em outro título, às vezes até uma outra capa. Quando você abre, é tudo a mesma coisa. Então, não se põe título diferente em livro igual. Título novo, livro novo. Livro novo, título novo. Vida nova, nome novo. Nome novo, vida nova. Só recebe um nome novo quem foi renovado. A gente faz muita experiência na vida militar, não é? Porque, apesar de ser o mesmo nome, soa diferente. Que, em geral, você encontra um militar, ele traz consigo aquilo que é chamado nome de guerra. O nome de guerra, em geral, é o nome da família. Então, você para de ser chamado pelo seu nome próprio e passa a ser chamado pelo nome de família. É diferente. Demora para você se acostumar. E por que que isso lhe é dado? Porque você ingressou numa realidade nova. Agora são outros os parâmetros que te guiam. Você tem regras próprias, você tem direitos próprios, privilégios próprios, mas também tem deveres exclusivos. Mudou a condição. É isso que Deus está nos falando. A gente vai ter um nome novo se nós nos colocarmos a serviço do Senhor, porque Ele pessoalmente quer renovar a nossa vida por inteiro, inteirinha. E por que que Deus quer renovar a nossa vida? Porque Ele não põe vinho novo em odres velhos. Deus, para dar o seu Espírito a nós, Ele primeiro muda o nosso coração. Só um coração novo é capaz de viver uma vida no Espírito Santo, uma vida nova. Porque tem muita gente que diz: Senhor, muda a minha vida. Eu quero uma vida nova, eu não aguento mais essa vida velha que eu estou vivendo, cheia de amarras, cheia de ressentimentos, cheia de mágoas, cheia de limitação. Essa vida desgastada, essa vida triste, eu não quero mais essa vida. Por que que, apesar deste lamento, tem gente que a vida não é transformada? Porque a pessoa quer que mude a vida, mas não quer que o próprio coração seja mudado. Eu quero uma vida nova, mas eu quero continuar do jeito que eu sou. Eu quero que as coisas mudem, mas eu não quero mudar. Gente, Deus não atende esse pedido porque não funciona. Enquanto o nosso coração for um coração estragado, nós vamos estragar toda a novidade que Deus colocar na nossa vida. Tem criança que é assim. Você dá, não importa o presente que você dá, seja um presente baratinho, seja um presente caro, ela estraga. Por quê? Porque ela precisa primeiro ser transformada por dentro, precisa ser educada, precisa ser disciplinada, ou precisa receber um outro tipo de presente, atenção, carinho, amor, outra vez, talvez até um tratamento. Enquanto você não cuidar dessa desordem dentro do interior daquela criança, não importa o que você dê para ela, vai se transformar em sucata, porque ela vai destruir tudo. E assim é com a gente também. A vida nova só é possível a quem tem um coração novo. Para dar o seu Espírito, para derramar o seu Espírito Santo, Deus nos deu um coração capaz de receber o seu amor. Porque quando a gente fala de um coração novo, ou de um coração capaz de receber o Espírito Santo, é um coração capaz de amar e ser amado. E nós precisamos disso, porque muitos de nós não sabem amar e não sabem ser amado. Tem gente que reage de forma inclusive agressiva ao amor, porque dói para a pessoa ser amada. Eu lembro que eu morava no Rio de Janeiro, isso foi no ano de 95,
eu fui pregar um encontro para jovens. Foi numa casa de retiro. Chegando lá, eu fiz o que até hoje eu faço. Eu vou cumprimentando todas as pessoas, uma a uma. E assim foi até chegar nas pessoas da cozinha. Mas até lá na cozinha, quem estava cuidando eram jovens. O encontro era organizado por jovens, para jovens. E na época eu tinha 20 anos, até o pregador era jovem. Era todo mundo jovem. Todo mundo jovem. E eu fui abraçando um por um. Quando eu cheguei na cozinha, vi uma moça lavando a louça. Quando eu encostei nela, para chamar a atenção dela, para eu dar um abraço, como dei em todos, essa menina reagiu de uma forma tão negativa, gente, que foi assustador. Ela puxou o braço, ela se irou contra mim, ela transformou um toque no braço, numa tempestade. Aí eu tive que escutar calado. Depois que ela terminou de dizer tudo que ela tinha para dizer, eu pedi desculpa e continuei o que eu estava fazendo com outras pessoas. Mas precisava acontecer aquilo, porque o retiro para ela começou ali. Aquilo deixou-a de tal forma desestruturada que ela teve que lidar com essa ferida aberta dentro dela. No final do encontro, ela me procurou para pedir desculpa daquela reação desproporcionada que ela teve. E para pedir o abraço que no começo ela não recebeu. Não foi comigo. Ela não aceitava ser tocada por ninguém. Eu não tive tempo de ouvi-la com mais profundidade. Acho que ela não tinha estrutura para isso, para ingressar na história que a tornou daquele jeito. Mas aquela pobrezinha, se Deus não intervém na vida dela, ela não ia conseguir viver por muito tempo. Porque ninguém sobrevive sem amar e ser amado. A gente consegue até passar sem muita comida, mas a gente não consegue sobreviver sem amor. Então, quando se fala de ter um coração novo, é um coração capaz de amar, gente, porque Jesus diz isso para nós. Do que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se ela vier a perder a sua alma? Do que adianta você ter recursos, você ter bens, você ter tudo que uma pessoa gostaria de ter? Conforto, luxo. Se você não for uma pessoa amada, e se você, pior, não for uma pessoa capaz de amar, o resto fica tudo vazio. Então, um novo coração, que tipo de coração é? Um coração capaz de receber o amor. Porque as coisas com Deus é sempre assim, de coração para coração. Não tem outro jeito. Em Deus é de coração para coração. Nós derramamos o que está no nosso coração, no coração de Deus. E Deus derrama o que está no coração dele, no nosso coração. Nós derramamos no coração de Deus as nossas dores, as nossas alegrias, as nossas vitórias, os nossos fracassos. Nós derramamos no coração de Deus os nossos sonhos, o nosso pouco amor ou o nosso muito amor. E Deus derrama no nosso coração o Espírito Santo. É isso que São Paulo diz para nós. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. De coração para coração. Do coração chagado de Jesus, derramou-se sobre nós o Espírito Santo. Porque para os apóstolos, né, os evangelistas, São Lucas inclusive narra isso, ele diz que o Espírito Santo foi derramado lá, na sala em Pentecostes. Nas outras narrativas é semelhante. Jesus chegou, eles estavam reunidos, o lugar fechado, o Senhor os saudou e disse: receba o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo. Mas para São João, e São João é de uma delicadeza, de uma percepção extremamente aguçada, São João diz que aconteceu antes. São João diz que essa manifestação que mais tarde ficou tão clara, ela já havia sido consolidada antes. Onde? Na cruz de Jesus. Na cruz do Senhor aconteceu para São João. Aconteceu a morte, aconteceu a ressurreição,
aconteceu o Pentecostes e aconteceu os sacramentos. Para São João, tudo foi na cruz de Cristo. Olha a importância da cruz. Olha, porque nós católicos não nos envergonhamos da cruz de Cristo. Olha, porque muitos de nós trazemos no nosso peito, pendurado ao pescoço, ou mesmo num objeto de piedade como o Santo Terço, a cruz de Cristo. Porque na cruz aconteceu tudo para nós. A nossa salvação e a vida nova começou na Santa Cruz. Derramou-se sobre nós o Espírito Santo do coração chagado de Jesus. Mas de onde que você tira isso, Márcio? Porque São João narra que quando Jesus estava ali na cruz e o seu lado foi ferido, o seu peito foi aberto por uma lança, dali saiu sangue e água. Ali começou, no sangue e água, a vida nova da igreja. Tem algumas pessoas que, não entendendo o que é a igreja, diz que a igreja é uma invenção humana. A igreja não é uma invenção humana. A igreja é uma invenção divina para a pessoa humana. Você não vê a inspiração divina porque ela não é visível aos olhos humanos. Tudo que a gente vê da igreja é a estrutura humana, mas o que faz dela o que ela é a alma divina que Deus pôs nela. Se ela não é uma invenção humana, então quem foi que a inventou? Foi Deus. Deus inventou a igreja. Quando do lado aberto de Jesus saiu sangue e água, que desde os inícios, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, os santos padres da igreja sabiam o que significava. Quando do lado aberto de Jesus saiu sangue e água, ali estavam simbolizados o batismo e a Eucaristia. Porque veja, toda pessoa cristã, quando ela ingressa no corpo de Cristo, quando ela se torna filho de Deus, ela o faz por que meio? Por meio do batismo. Todo cristão, católico ou não católico, precisa ser batizado, então não é cristão. E como é que se faz esse batismo? Pela água. O que saiu do peito aberto de Jesus? Sangue e água. Então, pela água nós temos simbolizado o batismo. Pelo sangue nós temos simbolizado a Eucaristia. Porque o que se celebra todas as vezes na Santa Missa é a consagração do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Do peito aberto de Jesus brotou os sacramentos. E digo aqui para você também mais uma vez, os sacramentos não é uma invenção da Igreja Católica. Porque inclusive antes daquela separação que houve lá em 1500, não é, da Reforma Protestante, a Igreja vivia uma só fé e um só modo de viver essa fé. Sensibilidades diferentes, mas era uma mesma determinação. Tanto que na Igreja do Oriente também continua lá os sacramentos, não é? E houve ali um desentendimentozinho até anterior à Reforma, por volta do ano 1000, né? Houve ali essa indisposição entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente, mas tinha um cunho diferente, não era tão doutrinal não, que a doutrina é a mesma. Se você chega numa igreja ortodoxa, eles têm a mesma fé na Eucaristia, reconhecimento, amor à Virgem Maria, vivem os sacramentos quais? Todos os sacramentos que nós na Igreja Católica Apostólica Romana vivemos. E até o ano de 1500 e pouquinho, ali com a situação do Lutero, todos nós cristãos vivíamos essa realidade. Por quê? Porque os sacramentos não são invenção da Igreja Católica, os sacramentos são uma invenção de Deus para estar próximo de nós na nossa realidade terrena. Ah, Márcio, isso não é tão importante. Quem diz que não é tão importante nega a importância da encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. É como se dissesse, Deus, Ele poderia realizar espiritualmente a nossa salvação, poderia, mas quis concretizar essa salvação na encarnação do seu Filho Jesus Cristo. E essa vontade de Deus, ela permaneceu através dos sacramentos. Nos sacramentos, Cristo atua em nosso favor e de uma forma tão concreta
quanto ele atuou nos seus dias terrenos. O que acontece conosco no nosso batismo? O batismo regenera. Mesmo uma pessoa velha, depois de ter vivido a vida inteira, no momento em que ela é batizada, ela é por dentro regenerada. Isso quer dizer, ela nasce de novo. E ali ela recebe um nome novo. Ela pode até continuar com o nome que os pais deram para ela e registraram em cartório, mas esse nome já não tem mais o mesmo peso de antes. Ele é um nome novo, que você pode acrescentar a ele um sobrenome, Filho de Deus. Até tem gente que diz o nome de batismo, né? Em Minas tem muita essa expressão, meu nome de batismo é Nome esse. de batismo. Tem gente que recebeu o batismo como adulto, que para o seu nome de batismo assumiu o seu nome de cartório. Mas a pessoa assumiu o nome como seu nome de batismo. O batismo faz nascer de novo. É diferente quando a pessoa ela é batizada. E nós que atendemos as pessoas em oração, a gente percebe essa diferença, gente. Eu vivi um atendimento que colocou isso muito claro para mim. Eu atendi uma moça que ela não conseguia entender, uma moça inteligente, ela não conseguia entender absolutamente nada da nossa fé cristã. Era igual conversar com uma parede. Você explicava com exemplos, com detalhes, a coisa não entrava nela. A Bíblia era um livro, parecia que escrito em outra língua para ela. Ela não conseguia absorver absolutamente nada. Até que um dia eu descobri. Ela não tinha me contado, não era batizada. E eu comecei a prepará-la para o batismo. É impressionante, é claro que depois com a insistência ela foi entendendo muitas coisas, até porque precisa ser catequizado quando adulto para o batismo. Mas era contrastante a diferença dela depois de batizada com antes de ser batizada. Parece que a inteligência da pessoa se abre para as coisas de Deus. O batismo, gente, ele realiza em nós um exorcismo. Antes, nos antigos ritos de batismo, tinha um pequeno exorcismo que era feito sobre a criança na hora dela ser batizada. Mais tarde foi suprimida essa oração de exorcismo, em que mandava que o espírito das trevas abandonasse aquela criança. Por que foi suprimido? Porque a igreja entendeu que não era necessário. Aquela oração não precisava acontecer, porque o próprio batismo lançava fora as trevas que existiam dentro da alma da pessoa. Quem tem amor pelos próprios filhos não deixa de batizar o filho. Não deixa. Se você tem... A Eucaristia alimenta. Comida para a criança dentro do ventre da mãe. Mas assim que ela nasce, horas depois, já tem que levar, tem que dar o leitinho. Vai amamentar no peito. Se a mãe não puder amamentar, tem que fazer a mamadeira e levar a mamadeirinha para a criança tomar, porque ela precisa ser alimentada para viver e para crescer. Sem alimento ela não sobrevive e ela não se desenvolve. E eu fico pensando, como é que a gente pode querer ter vida espiritual, ter vida interior, se sentir vivo por dentro se a gente não se alimenta do alimento que Deus deixou para nós, que é a Eucaristia? Como é que a gente quer crescer em maturidade se nós não nos alimentamos? Se você tirar de uma criança o alimento e der a ela só o necessário para ela não morrer, ela vai ficar minguada, atrofiada, franzina, ela não vai se desenvolver, porque ela precisa do alimento para isso, gente. E olha, foi muito importante para mim essa peregrinação que nós fizemos aos santuários marianos, porque nós tivemos a oportunidade de visitar ali em Santarém um milagre eucarístico. Para aqueles que duvidam, tem um milagre lá secular. Já atravessou muitos séculos. O que foi que aconteceu? Havia uma paroquiana daquela igreja que ela estava vivendo uma situação delicada dentro de casa. O marido havia arrumado uma amante e estava cada vez mais envolvido com esta mulher. E ela, com medo de perder o marido numa época, nós estamos falando aí de 800 anos atrás, numa época em que perder o marido era perder praticamente tudo, ela, desesperada, procurou uma feiticeira.
Ou vou usar a palavra que está lá no texto, na porta da igreja. Procurou uma bruxa. E essa bruxa disse a ela que faria a bruxaria que traria o marido dela de volta. Uma bruxaria, entre aspas, do bem. Mas que para isso ela precisava trazer uma hóstia consagrada. E naquela época a pessoa só comungava se tivesse confessado. E o padre sabia. Porque eram vilas pequenas, conhecia todo mundo. Então ele sabia se a pessoa confessou e se a pessoa não confessou. Não confessou, não comungava. Essa mulher entrou na fila da confissão. Ela se confessou. Ela tomou a hóstia consagrada. E disfarçadamente cuspiu a hóstia e colocou sobre uma parte do véu que ela trazia sobre si. E depois de disfarçada foi saindo da igreja, mas ela percebeu que enquanto caminhava pelas ruas da cidade, as pessoas olhavam para ela assustadas e perguntavam se estava tudo bem com ela. Ela estava tranquila, inclusive, porque ela saiu contente em direção à casa da bruxa, porque ela achou que ela tinha logrado êxito no que ela fez. Estava tranquila e contente, mas todo mundo vinha e perguntava: tudo bem com você? Você está bem? Você está bem? Até que ela percebeu o motivo pelo qual as pessoas a procuravam. O véu onde ela colocou a Eucaristia estava empapado de sangue. E quando ela percebeu que ela estava sangrando pela hóstia que ela carregava, ela mudou o trajeto. Ela foi para casa e, desesperada, jogou ali dentro de uma arca, de um baú, o véu com a Eucaristia e ficou caladinha. O marido mais tarde chegou, esteve com ela e na madrugada uma luz saía da sala. Assustado, o homem a chamou e perguntou o que estava acontecendo dentro da arca. Uma luz que não era natural saía pelas frestas. E aí a esposa contou para ele tudo o que tinha acontecido. Abriram a arca e da Eucaristia saiu uma luz. Arrependida, junto com seu marido, eles passaram a noite em adoração à Sagrada Eucaristia, porque ela sabia que era o corpo de Cristo. Em adoração, logo de manhã cedo, procurou o sacerdote entrou em contato com o bispo, chamaram todos os padres. Então é um evento registrado. Os sacerdotes foram à casa dela e encontraram a Eucaristia tal qual ela tinha descrito. A recolheram num relicário de cera e levaram para dentro da igreja. Durante muito tempo as pessoas contemplaram aquele relicário na forma em que estava. Mas um dia, quando o sacerdote foi abrir o sacrário para poder ver o relicário com a hóstia sangrenta, o relicário de cera estava desfeito e em volta da hóstia sangrenta tinha um invólucro de cristal. E só ali, para os tempos de hoje, nós já temos um milagre. Porque é impossível você fundir o vidro ou fundir um cristal em torno de uma partícula de trigo, de pão, sem que ela seja completamente destruída. Só de chegar perto de um fogo, dessa temperatura, ela já seria destruída, o sangue seria destruído. É impossível fundir o vidro em volta de um pedaço de pão manchado de sangue, sem destruí-lo pelo calor. Só isso já caracterizaria um milagre. Durante séculos, esse milagre foi venerado por autoridades, por líderes religiosos, por reis, rainhas. Cada autoridade que foi lá em adoração à Sagrada Eucaristia tem a sua foto estampada na parede. Tudo isso você vê. E onde é que termina esse trajeto? Você a palmos de distância desse milagre eucarístico visível até hoje aos olhos de todos. A Eucaristia, gente, é corpo e sangue de Cristo. E no sangue de Cristo, e no batismo, no corpo e no sangue de Cristo, e no batismo, na Eucaristia e no batismo, nós temos toda a bênção. Toda a bênção. Olha o que diz esse versículo 16. Aquele que desejar ser abençoado, desejará sê-lo pelo Deus fiel. As desgraças de outrora serão esquecidas. O que passou, passou, meu filho. Tão grande será a graça de Deus na sua vida,
que você nem vai mais querer fazer conta das desgraças do passado. Vai ser algo tão forte que você vai viver, que vai apagar, vai desbotar a lembrança das dores do seu passado. É isso que essa palavra está dizendo para nós. Versículo 17. Olhando para este versículo, a gente entende: quem está em Cristo ingressa numa realidade nova. O passado já não será lembrado. Versículo 18. Porque quando o Senhor nos renova, Ele nos permite. Ninguém construirá para outro morar. Você não vai perder mais sua casa. Ninguém plantará para outro comer. A vida do meu povo será longa como a das árvores. Meus escolhidos vão gozar do fruto do seu trabalho. Você trabalhou, você vai ver resultado. Ninguém trabalhará sem proveito. Ninguém vai gerar filhos para morrerem antes do tempo. Porque esta geração, qual geração? Do batismo e da Eucaristia. Esta é a geração dos abençoados do Senhor. São promessas de bênçãos. E aí o Senhor diz: quando você é um filho de Deus, que se alimenta da vida de Deus, esta palavra se aplica a você. Antes mesmo que me chamem, eu lhes responderei. Estarão ainda falando e já serão atendidos. Meu querido, minha irmã, coração de nosso Senhor Jesus Cristo, coração eucarístico de Jesus, bate forte de amor por você. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Ó coração eucarístico de Jesus, livrai-nos cada vez mais das insídias de Satanás. Que Deus nos dê esse livramento. Eu fui vendo assim que esta palavra, pelo menos para mim, fui anotando aqui, ela demonstra, ela retrata o que é uma vida com sentido. Uma vida segundo o que Deus quer para nós. Eu fui marcando aqui, né? Por isso que Deus diz que Ele vai criar céus novos e uma terra nova. Porque essa é uma vida com sentido. Quantos de nós perdemos o sentido? Fui colocando que esse novo nome significa essa vida nova. E logo na sequência, Márcio, como você falou agora, né? Já no versículo 16 diz assim, que quem quer experimentar esta vida nova, quem quer mudar de nome, ou seja, mudar de vida, precisa invocar a bênção do Deus verdadeiro, que o Márcio nos trouxe, que essa bênção nos vem pelos sacramentos, de maneira especial a Eucaristia e o batismo, porque nós fazemos uma experiência direta, concreta, com o próprio Deus. Então quero convidar você a fazer essa experiência, de pedir a bênção de Deus, porque aí, Fátima, a palavra diz, é sem angústia, só alegria, festa permanente, quem plantar vai comer, quem construir vai ter casa para morar. A vida que Deus tem para nós. E nós vamos alcançando essa vida à medida que vamos experimentando a bênção de Deus. Com certeza. E nesse dia de Corpus Christi, te convido a se abrir, mediante essa palavra, tudo que foi partilhado, nós possamos nos abrir para a renovação que Jesus Eucarístico quer fazer em nós. Algo invade o meu coração, teu corpo e sangue me curando. Sinto já não sou igual, todo o meu ser se renovando. Podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor, podes tocar em mim, Senhor, podes curar a minha dor, podes viver em mim, Senhor, teu corpo santo a me tocar, com o teu poder a me curar,
toda minha vida transformar. Teu corpo solto a me tocar, com o teu poder a me curar, toda minha vida transformar. Jesus, nós pedimos a presença eucarística aqui conosco agora. Aprendemos que pode ser assim. Nós invocamos a Tua presença que é bênção em nossa vida. Tua presença que nos enche do mais profundo e perfeito amor. Tua presença que cura as mais profundas angústias, para que essa palavra se cumpra, Senhor, na nossa vida. As angústias terminaram, desapareceram da minha vista. É isso que nós te pedimos. Te pedimos que a Tua presença nos proporcione isso, Senhor. Não mais lidarmos com as maldições, então eu te peço, Jesus, quebra toda e qualquer maldição sobre nós, sobre nossas vidas. Eu peço, Senhor, que esta palavra se concretize, para que aqueles que construíram, que tenham oportunidade de morar, para que tenhamos a oportunidade de plantar e colher os frutos, porque é uma vida cheia de sentido que nós te pedimos. Que ninguém gere filhos para morrer, Jesus. Que ninguém trabalhe sem tirar proveito. Senhor, devolva ordem à nossa vida. Uma vida ordenada através da Tua bênção, que é a Tua presença. Queremos, Jesus, ativar por meio desta palavra a força dos sacramentos que nós experimentamos. Então eu te peço uma graça especial, porque a palavra não volta sem produzir o seu efeito. Sobre todos os batizados, todos aqueles homens e mulheres que já experimentaram a força, o poder do sacramento do batismo, que nós possamos agora renovar, Jesus, por esta palavra proclamada. E que a Tua presença na Eucaristia, que é celebrada hoje no mundo inteiro, onde nós proclamamos a fé no Cristo vivo, real na Eucaristia, não é pão, é Jesus. Que a Tua presença, porque a Canção Nova é território eucarístico. Agora quem nos acompanha pela rádio, pela TV, experimenta a força da Eucaristia. Então, Senhor, que colhamos os frutos desta palavra. Que colhamos este vigor, esta bênção transformadora. Suplicamos isso. Jesus, dá-nos a graça de experimentarmos o poder e a força do sacramento do batismo, e da Tua presença real na Eucaristia. Amém. Bendito seja Deus. E nós agradecemos ao Senhor que alcança o nosso coração nesta hora. Quero já agradecer a todos que rezam conosco, que rezaram neste momento. Vamos ouvir os testemunhos, porque também vão alicerçando a nossa fé em Jesus. Vamos lá. Vamos lá, e enquanto a meditação, meu coração ia exultando e se alegrando. Dom Bosco tem uma frase que diz assim: quereis muitas graças e de muitas vezes ao Santíssimo Sacramento. E neste dia é o próprio Jesus que sai às ruas para nos abençoar. E um outro motivo de grande alegria para o meu coração também foram os muitos testemunhos, principalmente em relação à medalha das duas cruzes. Eu separei alguns, porque foram muitos mesmo. Convido você a entrar nas redes sociais do Sorrindo para a Vida e dar uma olhadinha, ler os comentários, porque eu tenho certeza que, assim como a mim me ajudou a aumentar a minha fé, também vai ajudar você. Começo com a Nilde, que ela nos escreveu: bom dia. Comecei a usar a medalha das duas cruzes ontem e vejo o quanto trouxe paz para mim. Tive uma noite tão maravilhosa de sono. Estou em tratamento oncológico e já estou dando o testemunho da cura completa do câncer. Jesus, eu confio em vós. Também a Cleonice disse: oi, Márcio, eu sou Cleonice, do estado do Mato Grosso.
Ontem meu filho estava muito mal, com um estômago muito ruim. Ele já estava há 3 dias assim. Ontem ele começou a chorar de dor e fiquei até 1h30 dando remédio a ele e nada. Então me lembrei da medalha das 2 cruzes. Ele estava com uma no braço. Então peguei, coloquei em cima do seu estômago e fiz a oração. Não passou 5 minutos, Deus fez uma lavagem nele. Ele vomitou tudo o que tinha no estômago. Hoje ele está ótimo. Graças a Deus. Obrigada, Jesus, por existir a Canção Nova. E mais um, que eu sei que você cuida com muito carinho dos produtos, que envolve a medalha das 2 cruzes, é uma sugestão. A Suelen. Será que havia possibilidade de criar um produto infantil com a medalha das 2 cruzes? Eu comprei uma e coloco embaixo do travesseiro, mas eu gostaria de uma especial para as crianças. Ótimo. Então, já aproveito para responder que nós estamos acolhendo as sugestões. Então, uma delas é que já está sendo feita a infantil, não é? Menorzinha, com um cordão apropriado para a criança não se machucar, porque a gente sabe que tem pais que estão colocando mesmo nos filhos. Então, é uma responsabilidade nossa criar algo mais adequado. Como também algumas pessoas pediram para a gente criar em forma de alfinete, não é? Brochezinho, bottom, para que ela pudesse usar sem ser em cordão, sem ser em pulseira, que tem pessoas que não conseguem. E tem algumas pessoas que pediram para a gente fazer num material diferente, porque tem gente que não pode com qualquer metal, não é? Tem alergia. Então, logo, logo a gente tem uma surpresa boa aí esperando você, tá bom? Mas estamos dando já esses passos. Muito em breve eu já vou falando aqui no Sorrindo para a Vida que você pode ir adquirindo nessa forma. Mas eu ouvindo os testemunhos que você trouxe, Rejane, eu fiquei pensando, não é de admirar. Porque pode ser que a gente fique admirado e pensando assim, mas aí vai, toca com a medalha, faz e as coisas acontecem. Enquanto você falava, eu fiquei lembrando que Jesus disse assim, que aqueles que tivessem fé fariam as mesmas obras que ele, fariam até maiores. E eu lembro que nos Atos dos Apóstolos registra que Pedro, entrando numa cidade, eles colocaram os paralíticos e os enfermos de maneira que a sombra de Pedro, está na Bíblia isso daí, passando por eles, eles se curassem e se libertassem. Paulo, quando estava pregando, algumas pessoas pegavam lencinhos e tocavam nele, no seu rosto, no seu suor, e levavam até as pessoas enfermas que ele não conseguia visitar e até as pessoas que estavam oprimidas pelo demônio, e essas pessoas eram curadas e libertadas. Gente, sinceramente, nem lenço, nem suor de Paulo cura nada, não. Não foi a sombra de Pedro, mas a fé daquelas pessoas em Deus que Pedro pregava, no Deus que Paulo pregava. Quando nós levamos uma medalhinha como essa até as pessoas, nós estamos levando de uma forma concreta a nossa confiança no Deus da Sagrada Escritura, no Criador de todas as coisas, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus que vê a nossa confiança, sim, Ele nos atende. Então, bendito seja Deus por esses testemunhos à volta desta medalhinha tão simples. Uma coisinha pequena, graças a Deus barata, que tantas pessoas precisam, sabe? Havia gente precisando. E talvez você não tenha um sinal sagrado na sua casa, como o da Santa Cruz, então eu digo também para você, você precisa e pode tê-lo, não é? Porque é um sinal da ação de Deus na nossa vida, é rememorar, é trazer para junto de nós o que Jesus conquistou para nós na cruz. É dizer, eu tomo posse. E até de propósito ela foi feita de uma forma que cabe bem na nossa mão, porque um dos testemunhos que motivou essa medalha foi a vida de um santo, que quando não conseguia rezar, ele segurava a oração que ele mais gostava de fazer e batia contra o peito como quem diz, aqui está o que eu creio, aqui está o que eu confio. Meu Senhor, esta é a minha oração para ti.
Então, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então, quero aproveitar para dar dica para você que está nos acompanhando agora, que a medalha das duas cruzes você pode adquirir de maneira individual, mas aí eu quero indicar o nosso kit Fé em Milagres. Nós estamos com o kit, retomamos, maravilhoso. Muitas pessoas pediram, inclusive minha prima Fatinha agora já tem o kit para você, minha querida. Ela também queria? Ela queria o kit. Então tá aí à disposição, são 4 materiais de evangelização, quem está pela TV está visualizando aí, que é o livro Passos para a Cura e Libertação Completa, que tem as orações, nos ensina também a rezarmos com a medalha das duas cruzes. Entre outras orações, a medalha que nós já apresentamos, o Márcio falou, tem a caixinha, é a nossa conversa com Deus, que nós estamos chamando aqui, Invoca-me e Dar-te-ei Resposta. Está aqui a palavra de Deus, ensinamentos dos santos padres da igreja, para você rezar com ela. E o terço da medalha das duas cruzes também está nesse kit para você. Então, você que quer rezar conosco, quer fazer essa experiência, está à sua disposição através do 12 3186 2600, ou você pode estar rezando conosco também, adquirindo, através do loja.cançãonova.com. loja.cançãonova.com. Já estamos no finalzinho do programa. Ô, Val, deixa eu só fazer uma coisa aqui que você me falou outro dia. Tinha gente procurando o livro que tem o terço na capa. Ai, pois é. Não tem. Amor, faz favor pra mim. Aí. Pega ali pra mim o santo terço. Pode pegar e entrega aqui pra Val agora. Tinha gente que tava... Pode vir, pode entrar aqui na imagem. Hoje a Rose está aqui no programa. Tinha gente pensando que o livro, ele tem o terço na capa por causa da arte que tá ali. Então eu vou fazer igual. O livro é esse aqui, é o Passo para a Cura e Libertação Completa. Mas o pessoal, para deixar bonito, colocou o terço ali no desenho em cima. Então, olha só, aí fica parecendo que o terço está na capa, mas não é, tá bom? Não é o livro com o terço na capa, é o livro e o terço que foi colocado ali na capa, porque ficou fácil de apresentá-lo assim. Bem lembrado. São os 4 materiais de evangelização, muitas pessoas estavam procurando. Então a ideia do Davi foi, se todas as pessoas estão procurando, por que não reuni-los juntos num kit? Aproveitou-se o acampamento que estava acontecendo, não deu para quem queria. Tanto que encerraram-se os dias do kit e muita gente que queria ficou querendo. Então a gente conseguiu trazê-lo novamente. Aproveite, também tem apenas alguns dias aí pela frente, é a sua oportunidade de tê-lo dentro desse conjunto. Ótimo. Como você disse, temos alguns dias. Hoje é dia 20, o mês já está acabando. Finalzinho do programa, quero abraçar você que é sócio, dizer que rezamos com você e por você. Pedir para você se lembrar da canção nova. A gente precisa da tua ajuda, hora da fidelidade, tá bom? Finalzinho, mas a programação hoje está especial aqui na TV Canção Nova. Então acompanhe, continue com a gente. Regiane, obrigada, viu? Obrigada. Deus lhe pague. Márcio Mendes. Val, amanhã tem mais, meu amigo. Com certeza, nos ajuda. Quem é sócio e é fiel, sim, por favor, seja fiel. Quem não é sócio, mas sabendo das nossas necessidades, pode e deve colaborar. Exatamente, oferece a sua ajuda material para que a gente consiga honrar nossos compromissos. E nos ajuda também cada pessoa que, percebendo que Deus tem para ela esse material de evangelização, ao adquiri-lo com o investimento que faz nessa compra, ajuda esta obra a se manter no ar. Então, para você que quer fazer essa aquisição, 0, código da operadora 12 3186 2600, está aí na tela para você. A gente indica a Fátima Souza. Exatamente, a Fátima Souza também está aí, mesmo endereço. Ou loja.cançãonova.com, tá tudo ali. Tudo ali à sua disposição. Hoje, de maneira especial, a Fátima com a gente. Mais uma vez, obrigada por ter vindo. Sua voz nos encanta, nos enche de Deus. Deus lhe pague. Helder, até a próxima? Até. Deus lhe pague. A gente encerra com música hoje, família Canção Nova. Deus abençoe você. E amanhã tem mais Sorrindo pra Vida, se Deus quiser. Encerramos cantando para Deus Emanuel. Eis-me aqui, sob esta mesma luz, sob esta mesma cruz, cantando a uma voz, Emanuel, 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 sob esta mesma luz,
Assista aos programas da Canção Nova no YouTube, pelo Canção Nova Play. A seguir, Catequese com Papa Francisco. Eu me chamo Magno Fernando, fundador da comunidade Nova Aliança. Nos dias 21 e 22 de junho, estaremos na comunidade Canção Nova, em Cachoeira Paulista, São Paulo, com aprofundamento Intimidade com Deus. No dia 23, Kairós Intimidade com Deus. E no sábado à noite, show do Ministério Nova Aliança, com a participação de Eliana Ribeiro. Você é o nosso convidado especial. A Expo Católica 2019 está de volta ao seu formato original. Em uma única feira, você encontra uma variedade de produtos e serviços para a fé católica. De 12 a 15 de julho, no Expo Center Norte, em São Paulo. Na sexta e na segunda-feira, atendimento especial para padres, bispos, religiosos e lojistas. Aberto ao público no sábado e no domingo. Confira as condições no site www.expocatolica.com.br. Visite a Expo Católica. Vem pra Expo! Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor virá. Canção Nova, vamos juntos. Nossa missão é evangelizar. Canção Nova, esperança, na certeza que o Senhor A Canção Nova e a Obra de Maria convidam você para um roteiro especial. O itinerário começa em Portugal e visitará Fátima, Lisboa e Milagre Eucarístico de Santarém. Na Itália, percorrerá Roma, Assis, Lanciano, São Giovanni Rotondo, que é a cidade do Padre Pio. Na França, passará pelo Santuário de Lourdes e Capela da Medalha Milagrosa. Saída, 28 de outubro. Obra de Maria, mais que viagens, encontro com Deus. Oração liberta de todo mal, seja ele físico e espiritual. Não pare de orar, não pare de acreditar, não pare de buscar, porque há uma promessa de Deus, e essa promessa foi Jesus que disse: estes milagres acompanharão aqueles que crerem. Esse é o último mês da nossa ação Palavras que Curam. Doe tem acesso a pregações inéditas. Programa livre para todos os públicos. Olá, você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Bem-vindo a mais uma transmissão direto aqui do Vaticano, para levar para você a palavra do Papa, essa presença tão querida do Santo Padre. Hoje nós acompanhamos a transmissão daqui a instantes da catequese, ele que vai dar continuidade ao ciclo de reflexões sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. Fique bem atento às palavras do Papa, que é uma verdadeira formação, uma oportunidade de aprofundar neste livro tão importante, neste livro que nos mostra os primeiros passos dos apóstolos, o nascimento da igreja. Fique agora com a transmissão da catequese com o Papa Francisco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, junto com Vatican News e Vatican Media, que passa a transmitir diretamente da Praça São Pedro, no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco, nesta quarta-feira, 19 de junho. Nos estúdios Silvana e José, bom dia a todos vocês, uma boa quarta-feira. Céu azul, hoje na cidade do Vaticano, temperatura em torno dos 25, 26 graus. Neste momento, no final da audiência, estaremos já com quase 28 graus centígrados. Santo
Padre acabou de concluir o seu giro por entre os fiéis e peregrinos provenientes de todas as partes do mundo. São em torno de 15 mil aqueles que participam da audiência geral de hoje. Pois é, no calor, muitos, já nas primeiras horas, às 7 da manhã, já se encontravam na Praça São Pedro. E a audiência número 22 desse ano de 2019, é de número 274, desde o início do pontificado de Papa Francisco. Dissemos, são muitos os peregrinos presentes. Do Brasil, nós temos da paróquia Santa Terezinha, do Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Belo Horizonte. Portugal, nós temos um grupo de peregrinos de Aveiro. Muitos os argentinos, os hondurenhos, os espanhóis, os alemães, os ingleses, com a presença também de franceses, poloneses, eslovenos, eslovacos, da Lituânia, da Hungria, da República Tcheca, da Terra Santa. Santo Padre dá início então agora à audiência geral, quem introduzir com a saudação litúrgica e o sinal da cruz. Vamos então nos preparar para receber a sua palavra e a sua bênção. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Dagli Atti degli Apostoli. Teremos agora a leitura do texto do Evangelho. Começando pelo italiano, leitura do Atos dos Apóstolos, os Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Vamos ouvir em italiano. Quasi un vento che si abbatte impetuoso e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Parola di Dio. Leitura então dos Atos dos Apóstolos, capítulo. Des apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Parole du Seigneur. Leitura em francês. Teremos da sequência agora a leitura em inglês. Imagens da Praça São Pedro com os fiéis reunidos para a audiência geral desta quarta-feira. When the day of Pentecost had come, they were all together in one place. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Divided tongues as of fire appeared among them, and a tongue rested on each of them. O Lord. Leitura em inglês, na sequência agora em alemão. Depois teremos o espanhol, o português, o árabe e o polonês. Lesung. Plötzlich vom Himmel her ein Brand, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Und alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden, wie es der Geist ihnen eingab. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de un viento recio, resonó en toda la casa donde se encontraban. Vieron aparecer unas lenguas, como llamaradas, que se repartían posándose encima de cada uno. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras,
cada uno en la lengua que el Espíritu le sugería. Palavra de Deus. Teremos agora a leitura em português, Monsenhor Ferreira. Do Pentecostes, encontravam-se todos reunidos no mesmo lugar. Entravam. Viram então aparecer umas línguas à maneira de fogo, que se iam dividindo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes inspirava que se exprimissem. Palavra do Senhor. Teremos a leitura agora em árabe. Essas são as línguas tradicionais da audiência geral da quarta-feira. قراءة من سفر أعمال الرسل. ولما أتى اليوم الخمسون كانوا مجتمعين كلهم في مكان واحد. فانطلق من السماء بغتة دوي كريح عاصف فملأ جوانب البيت الذي كانوا فيه وظهرت لهم ألسنة كأنها من نار قد انقسمت فوقف على كل منهم لسان فامتلأوا جميعا من الروح القدس وأخذوا يتكلمون بلغات غير لغتهم على ما وهب لهم الروح القدس أن يتكلموا. كلام الرب. E agora, então, a última leitura será feita em polonês. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Z dziejów apostolskich. Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Oto Słowo Boże. Assim se conclui a leitura do texto de hoje. Vimos antes também uma faixa já com as boas-vindas ao Papa ao Japão, Papa que disse da sua vontade de ir ao Japão ainda esse ano. Bem-vindo, mensageiro de paz. Buongiorno. Inicia o Santo Padre, queridos irmãos e irmãs. 50 bom giorni dia. dopo la Pasqua, in quel 50 cenacolo dias che depois è da ormai Páscoa, la naquele loro cenáculo casa, que já era a e casa dove la deles, presenza di e onde a Maria, presença Madre de del Maria, Signore, Mãe do è Senhor, l'elemento di é o coesione. elemento de coesão. Gli apostoli vivono Os un apóstolos evento che supera le vivem loro evento que aspettative. supera as suas expectativas. Riuniti in preghiera, Reunidos em la oração, preghiera è il a polmone oração che dà é o pulmão respiro que dá ai respiro discepoli di tutti aos i discípulos de todos os tempos. Sem oração, si può essere discepolo não di Gesù. podemos ser discípulos de preghiera, Jesus. Sem noi non possiamo oração, não essere podemos ser cristiani. cristãos. È l'aria, è il polmone della vita É o cristiana. pulmão da vida cristã. Riuniti in preghiera, Reunidos em oração, vengono sorpresi são dall'irruzione surpreendidos di Dio. pela irrupção de Deus. Si tratta di un'irruzione Trata-se de che uma non irrupção tollera il chiuso, que não tolera spalanca le o porte fechamento. attraverso la Abre forza as portas di un através vento da força de um che vento ricorda la Ruach, que recorda a il Ruach, soffio primordiale, o sopro primordial. Realiza a promessa da força feita pelo ressuscitando antes da sua despedida. giunge all'improvviso, Chega ao dall'alto, improviso do alto, un fragore, quase um che si vento abbatte que impetuoso, vem impetuoso, riempì tutta la casa enche dove stava. toda a casa onde se Al encontravam. vento poi si aggiunge il Ao vento fuoco depois che se richiama il acrescenta rovetto o ardente fogo e il que Sinai, recorda a sarça col dono delle ardente 10 parole. e o Sinai com o dom das 10 Nella palavras. tradizione biblica, Na tradição il fuoco bíblica, o fogo acompanha a manifestazione manifestação de Deus. Nel fuoco Dio O fogo, consegna Deus la sua parola entrega a viva sua palavra viva ed energica, e che enérgica apre al futuro. que abre Il fuoco ao esprime futuro. simbolicamente O fogo la exprime sua simbolicamente scaldare, a sua obra de illuminare, aquecer, essaggiare iluminar, la sua cura nel provare la resistenza
a sua cura para provar a resistência das obras humanas e purificá-las, revitalizá-las. Enquanto no Sinai se ouve a voz de Deus, em Jerusalém, na festa de Pentecostes, fala Pedro, a rocha sobre a qual Cristo escolheu para edificar a sua igreja. A sua palavra, fraca e capaz até mesmo de renegar o Senhor através do fogo do Espírito, adquire força. Torna-se capaz de traspassar os corações e de movê-los para a conversão. Deus, de fato, escolhe o que no mundo é fraco para confundir os fortes. A igreja nasce, portanto, do fogo do amor, de um incêndio que tem início em Pentecostes e que manifesta a força da palavra do ressuscitado, cheia de Espírito Santo. A aliança nova e definitiva é fundada não mais sobre uma lei escrita sobre tábuas de pedra, mas sobre a ação do Espírito de Deus, que faz mover todas, que faz nova todas as coisas e vai até o coração da carne. A palavra dos apóstolos está cheia do Espírito do ressuscitado, que se torna uma palavra nova, diferente, que, porém, se pode compreender quase fosse traduzida simultaneamente em todas as línguas. De fato, cada um ouvia falar na própria língua. Trata-se da linguagem da verdade e do amor, que é a língua universal. Também os analfabetos podem entendê-la. Linguagem universal da verdade e do amor. Todos podem entender. Todos podem entender. Se você vai com a verdade do coração, a sinceridade, e vai com amor, todos irão entender você. Mesmo se você não consegue falar, com uma carícia que seja verdadeira e amorosa. O Espírito não só se manifesta através de uma sinfonia de sons que une e compõe harmonicamente as diversidades, mas se apresenta como o diretor da orquestra, faz soar as partituras dos louvores pelas grandes obras de Deus. O Espírito Santo é o artífice da comunhão, é o artista da reconciliação, que sabe remover as barreiras entre judeus e gregos, entre escravos e livres, para fazer um só corpo. Ele edifica a comunidade dos crentes, harmonizando a unidade do corpo e a multiplicidade dos membros. Faz crescer a igreja, ajudando-a a ir além dos limites humanos, dos pecados e de qualquer escândalo. A maravilha é tanta que alguém se pergunta se aqueles homens estão bêbados. Então Pedro intervém em nome de todos os apóstolos e lê aquele evento à luz de Joel 3, onde se anuncia uma nova efusão do Espírito Santo. Os seguidores de Jesus não estão bêbados, mas vivem o que Santo Ambrósio define a sóbria ebreza do Espírito, que acende em meio ao povo de Deus a profecia através dos sonhos e visões. Esse dom profético não é reservado somente a alguns, mas a todos aqueles que invocam o nome do Senhor. Daquele momento para frente, o Espírito de Deus move os corações a acolher a salvação que passa através de uma pessoa, Jesus Cristo, aquele que os homens pregaram no madeiro da cruz e que Deus ressuscitou dos mortos, libertando das dores da morte. É Ele que infundiu o Espírito, que orquestra a polifonia de louvor que todos podem ouvir. De fato, como disse Bento XVI, Pentecostes é isso. Jesus, e através dele, Deus mesmo, vem até nós e nos atrai para dentro de si. O Espírito age a atração divina
Deus nos seduz com o seu amor e assim nos envolve para mover a história e iniciar processos através do qual filtra a vida nova. Somente o Espírito de Deus, de fato, tem o poder de humanizar e fraternizar todo o contexto, a partir daqueles que o acolhem. Peçamos ao Senhor para que possamos experimentar uma nova Pentecostes, que dilate o nosso coração e sintonize os nossos sentimentos com aqueles de Cristo. Assim, podemos anunciar sem vergonha a sua palavra transformadora e testemunhar o poder do amor que chama à vida tudo aquilo que encontra. Encerra assim suas palavras Papa Francisco na catequese de hoje, dedicada aos Atos dos Apóstolos e a terceira catequese. Hoje a temática Línguas como de Fogo. Agora teremos a síntese em francês, depois da saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua francesa presentes nesta manhã de quarta-feira na Praça São Pedro. Estamos transmitindo ao vivo da Praça São Pedro no Vaticano, a audiência geral com o Papa Francisco nesta quarta-feira, 19 de junho. Audiência de número 22 deste ano. Uma saudação especial a você também, através das nossas redes sociais. Vocês que no Brasil levantaram um pouquinho mais cedo. A você que está conosco também em Portugal e nos demais países lusófonos, sintonizados conosco através das redes sociais, e você também através do rádio, através da nossa página Vatican News e através das emissoras de rádio e televisão em todos os países lusófonos. Santo Padre hoje nos traz Pentecostes e a dinamis, o Espírito que inflama a palavra humana e a torna Evangelho. O Papa recorda que 50 anos depois da Páscoa, em que o cenáculo já tinha se tornado a casa então dos apóstolos e onde a presença, chama atenção o Papa, a presença de Maria, Mãe do Senhor, é o elemento de coesão. Ali, os apóstolos vivem um evento que supera as expectativas. Eles estão reunidos em oração. E o Papa recorda, a oração é o pulmão, é o ar que dá respiro aos discípulos de todos os tempos. A oração tem que ser o nosso ar como cristãos. E eles são surpreendidos pela irrupção de Deus. Francisco recorda que trata-se de uma irrupção que não tolera o fechamento. Abre as portas e através da força de um vento, e o Papa recorda a Ruá, ou seja, o sopro primordial, realiza então a promessa da força, promessa feita pelo ressuscitado por Cristo antes da sua despedida. E chega ao improviso, vem do alto, é um fragor, quase um vento que vem impetuoso e enche toda a casa onde estavam. O vento, pois, a esse vento, pois, se acrescenta o fogo. Recorda, Papa Francisco, ao vento se acrescenta o fogo que recorda a sarça ardente e o Sinai, o Monte Sinai. E o que aconteceu no Monte Sinai? O dom das 10 palavras, os mandamentos. Na tradição bíblica, o fogo acompanha sempre a manifestação de Deus. No fogo, Deus entrega a sua palavra viva e enérgica. Saudação do Santo Padre aos peregrinos franceses. Dalla Svizzera, dalla Francia e da altri paesi francofoni, in particolare quelli di Ginevra, Parigi e la Guadalupe. La festa del corpo e sangue di Cristo che stiamo per celebrare è un invito a dare un posto centrale all'Eucaristia nella vostra vita. È l'Eucaristia che ci fa vivere la vita di Cristo e fa la Chiesa. Dio vi benedica.
Vous saluant en italien, le Tradução Saint-Père das vient de palavras do dire: Santo Padre, Papa Je de saúde salue cordialement les os pèlerins de peregrinos provenientes Suisse, da de Suíça, France na et França d'autres pays e de francophones, outros países venant en francófonos, em particulier particular de aqueles Genève, de Genebra, de Paris et Paris de la Guadeloupe. e da Guadalupe. Alors que nous allons A célébrer festa la do fête corpo e du corps sangue et de du sang Cristo du que Christ, estamos para celebrar je vous invite à donner é une place convite a centrale à dar l'Eucharistie lugar dans vos vies. central à Eucaristia C'est elle na qui nossa nous fait vida. vivre É a de la vie du Eucaristia que nos Christ. faz viver a C'est vida elle de qui fait Cristo l'Église. e faz a igreja. Que Dieu vous Que bénisse. Deus abençoe todos vocês. Sente-se então em francês e a saudação do Santo Padre aos peregrinos francófonos. Próxima síntese agora será em inglês e a saudação também do Most Holy Santo Padre Father, aos peregrinos the de língua English-speaking inglesa pilgrims presentes and na visitors are audiência happy to have this de hoje. occasion to express to you their sentiments of deep respect O and esteem, vento, ao vento and to se assure you of their acrescenta o prayers fogo. for your ministry No as the fogo, successor of recorda Peter. Papa Francisco, Deus At the end entrega of the sua audience, we palavra, will sing uma palavra together the Our viva Father in Latin. e enérgica, His Holiness will que then abre impart para o his futuro. apostolic blessing, O which he fogo willingly exprime extends to the members of simbolicamente your families a at sua home. obra de He also aquecer, intends de to bless any iluminar religious articles you may have brought for this os purpose. corações. And in a special way, his O seu blessing goes cuidado to your children ao and to your provar a loved ones who are resistência sick. das obras humanas Following para is a summary of the Holy purificá-las e Father's revitalizá-las. catechesis at the beginning of this audience. Enquanto nos Dear sinais brothers and sisters, se ouve a voz de Deus, in our catechesis on diz the mais Acts uma of the vez Apostles, Francisco, em we now Jerusalém, turn to the na descent of festa the de Holy Spirit Pentecostes, upon the a falar apostles é gathered in Pedro. prayer with Mary, the mother of Jesus, Pedro, in aquela the upper rocha room. sobre a On qual the day of Cristo Pentecost, the escolheu Spirit came para in edificar fulfillment a of sua Christ's igreja. promise, A sua accompanied by palavra violent wind and fraca, tongues of fire. These signs capaz evoke até God's mesmo de majestic renegar o Senhor, self-manifestation to Moses in the burning atravessada bush pelo fogo do and the giving Espírito, of the law on Mount adquire Sinai. força The church e was thus torna-se born então from the capaz fire de of God's traspassar love os and corações the power e of de His movê-los word. à conversão. Peter, filled with the Deus, Holy Spirit, de fato, immediately inaugurates escolhe the church's mission of porque no mundo é evangelization, mais fraco, proclaiming the risen justamente para Jesus before the confundir crowds os mais and calling fortes. them to faith and conversion. A igreja The nasce, outpouring of the portanto, Spirit at do Pentecost fogo do amor. reveals that Essa é the a heart of constatação the que new and nos dá eternal mais uma covenant vez is Francisco. no longer the A written word of igreja the law, nasce do but fogo the do living amor, presence de of the incêndio que tem início who em renews all Pentecostes e creation, que manifesta dwells in our a força hearts, da palavra do builds unity ressuscitado, from diversity, cheia and do everywhere Espírito brings Santo. about reconciliation and Aliança communion. nova e definitiva May the same Spirit é lead us fundada to não experience a mais new sobre uma lei Pentecost escrita and em to become tábuas de joyful pedra, and convincing witnesses mas sobre to a the ação risen do Christ Espírito de in our Deus, que world. faz nova todas as The Holy coisas. Father will now greet us in Faz Italian. nova todas as coisas. Do il benvenuto ai Saudação do Santo pellegrini di Padre, lingua aos inglese peregrinos presenti ingleses. all'udienza odierna, specialmente a quelli provenienti da Inghilterra, Scozia, Irlanda del Nord, Australia, India, Indonesia, Canada e Stati Uniti d'America. Saluto in particolare i giovani messaggeri di pace di Hiroshima e Nagasaki, venuti dal Giappone. Il mio saluto va inoltre ai vincitori del tradizionale concorso biblico in Terra Santa. Su di tutti invoco la gioia e la pace del Signore Gesù Cristo. Dio vi benedica. I welcome all the English-speaking pilgrims and visitors taking part as in today's boas-vindas dos audience, peregrinos de língua especially inglesa those from presentes na England, audiência de hoje, Scotland, especialmente Northern aqueles Ireland, provenientes da Australia, Inglaterra, India, Escócia, Irlanda Indonesia, do Norte, Canada, Austrália, and the United Índia, States of America. Indonésia, Canadá e Estados Unidos My da special América. greeting goes to the Saúde Hiroshima particular and diz o Papa, os Nagasaki jovens Youth Peace mensageiros Messengers de from paz de Japan. Hiroshima e Nagasaki, I also vindos greet do the Japão. winners of the traditional Minha Bible saudação vai contest of the também aos Holy Land. vencedores do Upon all tradicional of you, concurso I bíblico na invoke the Terra joy Santa. and peace of our Sobre Lord Jesus todos Christ. invoco a alegria e a bless you. paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês. Após o inglês, teremos agora a síntese em alemão e a Heiliger saudação do Vater, Santo Padre die também Pilger und aos Besucher aus den Ländern peregrinos em deutscher língua Sprache alemã. bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz auch wichtige Verbundenheit
Temperatura agora estando dos 27, indo para os 28 graus centígrados. Peregrinos provenientes de todas as partes do mundo, entre os quais os participantes no Fórum das ONG de inspiração católica, as irmãs de Nossa Senhora das Missões e também irmãos maristas, como dissemos antes, presença também de peregrinos de Portugal, do grupo de peregrinos de Aveiro, e no Brasil, da paróquia Santa Teresinha, do Rio de Janeiro, paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Belo Horizonte. Mas temos muitos outros, sejam portugueses, brasileiros, mas também provenientes de outros países. Liebe Brüder und Schwestern, am Pfingsttag, 50 Tage nach Ostern, als die Apostel zusammen mit Maria im Gebet versammelt waren, erfüllte sich das vom auferstandenen Herrn verheißene Kommen des Heiligen Geistes. Die beten zusammen. Er stiftet Einheit, schafft Versöhnung, baut die Gemeinschaft der Glaubenden auf und lässt die Kirche wachsen. Von Pfingsten an bewegt der Heilige Geist die Herzen, das in Christus geschenkte Heil anzunehmen. Er bewirkt, dass Gottes Liebe uns anzieht und uns an der Neugestaltung der Welt teilnehmen lässt. Allein der Geist Gottes hat die Macht. Saudação do Santo Padre aos peregrinos de língua alemã. Dà la vita e ci riunisce in Cristo come la sua Chiesa. Lasciamoci trasformare dalla sua forza per annunciare la salvezza del Signore e per testimoniare. E nos reconciliação com aos peregrinos de Padre na sua América Latina. Sempre se frente em paz. Un viento impetuoso que viva, que sabe hacer a la iglesia para espacios experimentar. No final da audiência, cantaremos os palmos da Calém, lembrar Roague, Tarsa frágil e pedra. Janeiro de tradicional da de 2017, após a mais a Santa Maria Mãe de celebrar de Deus a do Brasil. Amigo da deformidade, começou depois guianços no globo, com a exploração ambiental pelas questões relativas à Amazônia. Chama-se a atenção dos padres sinodais para discutirem o segundo binário do tema proposto pelo Papa, os novos caminhos para a Igreja na região. E a saudação do Santo Padre aos peregrinos poloneses. Que stiamo per celebrare è un'opportunità particolare per ravvivare la nostra fede nella reale presenza del Signore nell'Eucaristia. La celebrazione della Santa Messa, l'adorazione eucaristica e le processioni per le strade delle città e dei paesi siano la testimonianza. Celebração da cerimônia presentes nesta ao documento de trabalho do Sínodo da Amazônia Peregrina. Esse documento que é fruto, recordamos, de um processo de escuta que teve já início com a visita do Papa em 2010 da Peregrina, respeitados e reconhecidos, especialmente o admirável executivo. Paz e sobre o livro Palha. O Espírito Santo, quando entra na coração, várias línguas antes estavam reunidas e sempre com ela, sempre acompanhou as outras que acompanhou essa transmissão, fique sempre Intimidade Liliana Ribeiro. Evangeliza, vamos juntos, Tenha acesso a R$20 ou uma cura e libertação. E Milagre Rotondo, que é a cidade encontro com Deus. Evangelizador porta a porta. Sua fidelidade é importante. Você é o nosso anjo da confiança a quem Deus chama para evangelizar. Também um testemunho às 21h30. Públicos. Da nação sertaneja enviar pra mim canção nova sertaneja é pro povão bem animado e quer estar ao lado da família. Canção nova, povão bem
mais um com você, né? Mandando aquele abraço, Paulinho, Gria. Eu peço licença para entrar, já conto para você. Tanejo, coisa boa. Eita, é uma paróquia especial. Olha só que... E vamos olhar aquilo que a gente já trilhou e traçar uma nova meta e fazendo melhor. Ou seja, aprender com as nossas falhas e fazer melhor. Eu vou ler um trechinho da Bíblia que está em Lucas, capítulo 15. Pode fazer um fundinho para nós aí, para esse momento de reflexão. Lucas, capítulo 15, versículos 17, diz assim: E eu aqui estou a morrer, não sou digno de ser chamado seu filho. Mas de direito, você somos chamados hoje a recomeçar. Meu boa tarde também. Uma nova forma de dançar. Vai junto! Bate a mão em cima, bate bem, bate, vai. Eu vou! Bate a mão em cima, bate bem, bate, vai. É uma nova forma. Cima, bate bem, bate, vai. Ninguém pode ficar. Bate a mão em cima, bate bem, bate, vai. Bate a mão em cima, bate bem, bate, vai. Elias, você sabe que a catira é uma dança típica, né? Então assim, ó, mesmo vai louvando... Vamos ficar de pé, vamos Posso dizer assim, ó? Vai lá. Naquela câmera ali a gente faz aqui, vai lá, pra lá, vira pra lá. Eu vou te ensinar aqui, ó. Vai lá. Põe as mãos no ombro do irmão. Agora a gente anda, Elias. Andando para a mesma direção. Virou, parou e... Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. A dançarina, hein? Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Quem tá na plateia também, ó. Põe as mãos no ombro. Agora você, agora você. Vamos pra lá. Andando para a mesma direção. Diz assim, parou. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Catireiro. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. É uma festa, ó. É uma... Chama, irmão. Venha pra cá, porque parado ninguém pode ficar. Bate a mão em cima, olha a catira. Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Eu vou, eu vou. Bate a mão em cima, e agora, bate o pé embaixo e vai. Aquela hora que a gente fez sentado é assim, vem comigo, ó. Palma, pé, palma e o pé. A palma e o pé, a palma. E agora assim, ó. Pezinho para frente e para trás. Esse é mais fácil, viu? Mãozinhas também pra frente e pra... Agora tem que pular pra lá, Elias. Vai, ó. Pulinho pra direita, pulinho pra esquerda e vai. Gostei. Aprendeu? Pulinho pra direita, pulinho pra esquerda e vai. Mais uma vez, pezinho, pezinho para frente e para trás. Agora mão, mãozinhas também pra frente e pra trás. Vai! Pulinho pra direita, pulinho pra esquerda e vai. O pulinho pra direita, pulinho pra esquerda e vai. Com Deus! É uma festa, venha pra cá, porque parado ninguém pode ficar. Canção nova sertaneja! Bate a mão em cima, bate o pé embaixo e vai. Eu vou! Bate a mão em cima. Vamos encerrar na catira? Olha os catireiros! A palma, pé, tchá! Oi! Mais uma vez! Só mais uma vez! Vamos aplaudir todo esse povo catireiro do Brasil inteiro! Elias, se tivesse ensaiado não tinha ficado tão bom. Rapaz, eu que não sou muito pra essas coisas de dança, até que deu uma nota 6, não deu não? Você é um catireiro profissional e não sabia. Aproveita que você tá de pé, querido. Sim. Apresenta essa banda maravilhosa aqui pra nós. Ancila Domini, hoje com a participação especial do nosso amigo Rogério ali, é Sumaré. Rogério nos teclados, Rogério que mais? No teclado. Ali o Renato, percussão. Renatinho da onde? Renatinho é de Indaiatuba. Indaiatuba. O restante, esses meninos aqui, faz parte de uma banda chamada Ancila Domini, que é de Indaiatuba. Marcelo no violão hoje. Opa, companheiro, bem-vindo. Juninho. Juninho, batera. O Juninho anda com o filho dele na rua, ninguém sabe quem é o pai e quem é a criança. Olha lá o menino. Fica de pé. Ah, já tá de pé? Ele já tá de pé, já. O baixista. E aqui no contrabaixo, Tadeu. É uma família, uma grande família, graças a Deus, que Deus me presenteou também nesses anos de missão. Muito obrigado pela presença de vocês. E realmente é isso, né? Quando a gente sai em missão, a gente reúne essa galera. É uma coisa mais gostosa que tem, gente. Vocês não têm ideia como que é você juntar uma banda assim, com um pregador, com um cantor, e você juntar assim, falar, vamos evangelizar. Apesar de tudo que acontece na missão, isso que Deus faz na gente, evangelizador, é bom demais, não é, Antônio? E agradecer, aproveitando essa abertura, essa apresentação,
agradecer cada um deles e agradecer também o convite de vocês, Canção Nova Sertaneja. Já fiz muitos shows no acampamento, mas o programa, a primeira vez que gravo, é uma alegria estar com você aqui. Bem-vindo, Antônio. Eu até fiquei admirado que é a primeira vez que você está aqui, porque o menino é bom, né, gente? O menino é bom demais. Lá em casa, todo mundo me conhece. É porque a gente vai viajando e fala, eu te conheço, já te vi na Canção Nova. Eu falo, eu sou muito conhecido. Lá em casa, todo mundo sabe quem eu sou. Tem um bom humor, né? Vamos alegria estar aqui. Vamos sentar e vamos conversar. Gente, eu não sabia, eu já conheci um pouco da história dele, mas não sabia que esse homem aqui, ele é do Maranhão, gente. Nasceu lá em Imperatriz, é isso mesmo? Nasceu longe, né? Nasceu longe. Eu pensava que você era de Goiânia, né? Porque hoje você reside em Goiânia. Mas, na verdade, a sua história começou lá em Imperatriz, no Maranhão. Nasci na cidade de Imperatriz, no Maranhão, uma cidade do interior, mas é uma cidade grande. Graças a Deus, tive ali os meus momentos de brincadeira, de criança. Tive também o meu momento de roça, porque nasci em Imperatriz, mas por um período curto, de 2 anos, a gente teve que ir para a roça mesmo, no local ali, num povoado entre Açailândia e Imperatriz, chamado Trecho Seco, onde meu pai teve que tocar uma roça lá e a gente foi morar lá. Ele tocava roça de quê? A gente tinha tudo, tinha arroz, tinha melancia, feijão. Eu gostava, porque eu era muito criança, mas eu guardo essas lembranças. São lembranças de 3, 4 anos de idade. Sim. Meu pai falava para a gente assim, olha, só traz o almoço. A gente ia no jumentinho, lá no Maranhão, a gente chama de jacá, né? Que são aquelas cestas de fibra, de bambu. Então, ia o meu irmão de um lado, eu do outro, e levava o almoço. Meu pai, não, precisa só trazer o almoço, não precisa de mais nada. Só que a gente, menino, tudo era brincadeira. Então, a gente pegava uns pedaços de madeira e ia bater o arroz, né? Porque ia colhendo arroz, colocando para secar, e batia para soltar o arroz. Então, são lembranças de um tempo muito, muito de criança, mas que marcaram minha vida. Como o tema hoje, você disse que é recomeçar, se eu for contar toda a minha história de 44 anos, dá mais de 3 volumes de livro. Mas quantas dessas vezes a gente teve que recomeçar? Porque eu nasci em Imperatriz, vou então para esse povoado chamado Trecho Seco. O meu pai resolve, na época, o garimpo de Serra Pelada, era aquele estouro, né, no Pará. Sim. E meu pai deixa minha mãe, eu e meu irmão pequeno, para ir se aventurar no garimpo. E a gente volta para Imperatriz. E aí a gente volta sem o provedor da casa, tendo que se virar, minha mãe tendo que se virar, na verdade, né? Então, aí já era um grande recomeço. Mas a minha história tem tudo isso, mas tem também a grande graça e a grande vitória de um dia Deus me escolher, tirar lá do Maranhão, levar para a capital de Goiás e ali, em Goiânia, ter um encontro pessoal com Ele. Porque é importante dizer que lá no Maranhão, mesmo morando do lado de uma igreja, que é a paróquia São Francisco, fica ali bem perto de onde a gente morava, eu tenho a lembrança de ir a um casamento, mas de nunca ter ido à igreja. A gente não ia à igreja. Minha mãe não ia. Uma das canções que eu vou cantar hoje, a banda já conhece a história, partilhando para vocês que estão assistindo, chama Fé Demais. E por que essa música chama Fé Demais? É uma brincadeira, porque as pessoas convidavam a minha mãe. E falando da minha mãe, eu falo demais, né? O nome da minha mãe, Elias, o nome da minha mãe é Maria, minha mãe é falecida, né? Maria da Anunciação Alves dos Santos. Então, quando eu vi a anunciação do nome da minha mãe, eu achava uma coisa mais estranha do mundo. Hoje eu vejo que presente que ela tinha já no nome. Mas minha mãe não ia à igreja, e quando convidavam a minha mãe para ir à igreja, ela falava, eu não vou à igreja. E daí que vem esse bom humor, porque minha mãe já era bem humorada. Ela dizia que não ia à igreja porque na igreja as pessoas tinham fé demais. E onde o povo fé demais, eu não vou, ela dizia. E daí nasceu essa canção, inclusive por causa dela, mas para dizer que a gente não ia à igreja e esse encontro